pessoal, Marcelo Fratello, satisfação falar com vocês. Estamos aqui hoje nesse episódio top. Esse cara que manja tudo de contabilidade, hein? Vixe Maria, vai ter assunto pra caramba. Pra você empresário que tá aí, empreendedor, não fique fora dessa aqui, porque o cara é fera. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessas dicas, sugestões. Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de convidá-los a acessar nossas redes sociais, lá no canal do YouTube, Papo de Fratello, em todas as redes sociais, Instagram, Spotify, enfim, todas as redes sociais, para que vocês acompanhem nós nesse conteúdo. Vamos em frente e sintam-se convidados nessa noite maravilhosa. E antes de apresentar meu convidado, meu Fratello, ele que acreditou muito nesse projeto, e também estou registrando aqui o nosso primeiro patrocinador. Ele simplesmente falou assim para mim, e vou compartilhar: Fratello, não importa aonde você vai estar, de que maneira vai estar, eu quero fazer parte com você, com a Axios. Eu fiquei muito honrado. Ele está aqui, vai falar, porque a gente faz com muito carinho o trabalho, e ele vê essa relevância, esse valor agregado. E eu estou registrando aqui, uma satisfação tê-lo aqui, não só pelo patrocínio, mas por confiar no projeto, confiar no Fratello, que a gente levar esse conteúdo muito importante para todos que estão nos assistindo. Eu, Marcelo Fratello, estou de camisa preta, Papo de Fratello, tenho 1,93 m, topete de Johnny Bravo, meio peso pesado de muita pizza e muita mandiare que a gente gosta. E convido todos, são todos bem-vindos nesse episódio, que essa experiência seja impactante. Benvenuto, Fratello Itamar, benvenuto, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Fratello, obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado por participarem do podcast Papo de Fratello. É uma honra aqui para mim estar com o Marcelo. Obrigado. E como eu coloquei para você, como você bem falou, onde o Papo de Fratello e o Marcelo tiver, Itamar e a Axios estão juntos. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pela confiança, e que essa parceria se multiplique por muito tempo. Você sabe que é uma satisfação, aprendo muito com você e toda a equipe lá da Axios, que faz um trabalho sensacional, com muita excelência, com muito cuidado, não é olhando valores, e sim valor agregado, né? Humano, empresário, empreendedor. Eu sei que você é um batalhador, um guerreiro, além de professor, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas eu tenho certeza que a contribuição da Axios, junto com o Fratello, para a gente levar esse conteúdo vai ser muito gratificante. Seja bem-vindo, né? Faz as suas considerações iniciais, Fratello meu. Muito obrigado, Fratello. Como você mesmo colocou, as coisas mais valiosas, elas não são expressas em dinheiro. É exatamente isso. É confiança, é respeito, é humanidade. Tudo isso não é necessariamente expresso em dinheiro. As coisas mais valiosas podem e trazem dinheiro, mas não são expressas diretamente em dinheiro. É verdade, você tem total razão. Por isso que a gente fala aqui no assunto não é só de business e experiência de networking, mas a gente trazer sempre o lado ser humano, né? E esse lado ser humano, além de profissional que gabaritado que você é, e o que me motiva aqui como Papo de Fratello de trazer essas experiências dos convidados, é sempre levar uma dica, uma sugestão, um insight, e levar um conteúdo com relevância. Para que hoje o mundo está muito desacreditado em tudo, né? O país, no mundo, as pessoas, mas tem muita gente do bem como nós, tem muitas pessoas bacanas que levam esse propósito, levam esse conceito, os princípios, os valores, e principalmente Deus na nossa caminhada de vida para a gente poder chegar aos nossos objetivos. Eu fico muito grato aí de fazer esse bate-bola inicial, não só da parceria, mas trazer esses pontos relevantes, né? De você ter acreditado, de a gente levar esse conteúdo, a gente tem que fazer esse Brasil andar, nós temos que fazer esse abrir, movimentar, empreender, e tudo isso, Fratello, precisa de um bom contador que nem você, Fratello. Aí, você é o xerife do assunto. Agradeço muito, Fratello. Bom, eu atuo nesse segmento há 22 anos. Estou há 22 anos no ramo contábil, no ramo tributário e também no financeiro. Tudo isso se comunica muito, né? Quando eu comecei lá, eu tinha cabelo, tá? Hoje eu não tenho mais. O cabelo ficou aí no meio do Aliás, faz caminho. a sua descrição para quem está nos acompanhando também, pessoal, para fazer a inclusão social, né? Faz a sua descrição. Bom, pessoal, tô de blazer cinza, camiseta preta. Ao contrário do Marcelo, que tá com o topete Johnny Bravo dele, né? Eu não tenho mais material para fazer esse belo topete, né? Sou um pouco mais baixo que o Marcelo, tenho 1,88 m.
E também tô na categoria aí peso pesado, por uma Junto com combinação da pizza, né, da massa, aquela mandia que te fa bene, né, a É pasta isso mesmo, boa. então, é isso Aí vai mesmo. pra feijoada brasileira também, uma bacalhoada portuguesa, você vai juntando tudo ali, dá esse resultado aí do É peso verdade. pesado. Essa equação nossa aqui, Essa né, velho? equação do peso pesado, exatamente. É grande na altura e na largura, entendeu? Não pode ficar só numa dimensão. Muito bom, então, mas assim, voltando ao assunto aí, mais de 20 anos aí na profissão de contabilidade, eu acabei te interrompendo um pouquinho, mas muito importante, aí dá continuidade, por favor. Ah, perfeito. E eu comecei lá atrás, há bastante tempo nessa área, então pude acompanhar aí algumas alterações, alteração de legislação, alteração de momento econômico do Brasil. E pessoal, uma curiosidade para começarmos o papo, tá? É difícil você discutir complexidade de legislação tributária, porque complexidade você não mensura, não tem um número, né? Mas você pode discutir o quê? Tamanho da legislação, tá? Quem tiver curiosidade, depois pesquisa. Teve um advogado brasileiro tributarista que, revoltado com o tamanho da legislação brasileira, ele resolveu imprimir um livro, tá? Esse livro, pessoal, é gigantesco, ele tem que ser levado por um caminhão. Quem quiser pesquisa, joga lá na internet depois, advogado brasileiro faz livro de toda a legislação tributária, ele levou isso para Brasília, tá? E Aliás, tem que ser carretas e tem que carretas, ser né? carretas e carretas. E para vocês terem uma ideia, pessoal, só existe um país no mundo que tem uma legislação tributária mais extensa que a brasileira: a Índia. A Índia? Só que a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas para ajudar a escrever, né? É, Tem até o Shiva que tem 6 braços lá para escrever, coisa que a gente não tem aqui no Brasil. é verdade, é Então, verdade. poxa, você tem uma legislação que é muito extensa. Muito E interessante isso, fazer essa analogia, né? exatamente, isso traz aí uma dificuldade extra para o empreendedor, para a empreendedora brasileiro. Porque o que que acontece? Você está num ambiente competitivo, porque empreendedorismo, ele já prevê o quê? Competição. Você está competindo ali com o teu concorrente para buscar fornecer ali o melhor produto, o melhor serviço, a melhor solução para os teus clientes. Você sempre está competindo. E o Brasil ele tem alguns dificultadores. A burocracia, né? Isso tem melhorado aí progressivamente. A gente vê, por exemplo, aí iniciativas para facilitar a abertura de empresa, para facilitar uma inscrição municipal em muitos municípios. A gente tem observado aí no decorrer desses anos, tá? A queda de algumas burocracias, mas está anos-luz de outros países, tá? Anos-luz, assim, de outros países. Vou contar um caso muito simples, tá? Por Muito favor. simples aqui que aconteceu. Eu estava na Flórida, vi um restaurante que ele tinha tanto comida italiana quanto parrilha. Eu falei, eu só conheço um lugar do mundo que vão misturar essas duas coisas. Tem que ser argentino. E dito e feito, né? Porque grande parte da população argentina ali tem ascendência italiana, né? É verdade. Então o camarada fez uma Aliás, se eu não me combinação engano, ali. 55% da população argentina é descendente de italiano. Exatamente, é muito O grande. Messi, Simeone, são tudo italiano. Você vê pelo sobrenome, né? Grande É, parte ali da população argentina tem uma origem italiana. é isso mesmo. Então, eu conversei ali com o dono do restaurante, né? E ele me contou um pouquinho da história dele, né? Ele foi em 2000 lá para Flórida, porque foi um momento que, numa canetada, o governo argentino, e que foi canetada, tá, pessoal? Canetada pura. O governo argentino equiparou o peso com o dólar. E real isso. Só a gente vê como tá o peso hoje. É verdade. Isso não ia se sustentar por muito tempo. Ele viu uma janela de oportunidade, mandou o que tinha disponível para os Estados Unidos e tocou a vida dele lá. E aí ele contou um pouco como foi abrir aquele restaurante. Ele pediu lá licença para a prefeitura, né, para o condado lá para abrir. Aí ele foi até o departamento do condado, isso há anos atrás. O camarada falou para ele: olha, amanhã você volta que você vai pegar a licença e o cheque. Ele, peraí, como assim o cheque? Ele, não, a licença já está pronta amanhã para você abrir teu restaurante e o cheque é porque lá é uma área que nós queremos desenvolver. Então tem um incentivo para Fiscal. você, Perfeito. 36 mil dólares que ele não precisou dar conta do Nossa. que ele ia fazer. Era a confiança do governo no empreendedor. Obrigado que você está gerando emprego, que você vai gerar arrecadação para a gente. com o Trazer teu economia negócio. para a região. E ele perguntou, poxa, eu tenho que prestar contas, como é que é? Não, não, a gente confia em você. Você está abrindo o teu E negócio. fazendo uma analogia, você permitiu, Itamar? Fazendo uma analogia de lá para cá, o negócio é desumano, né? Aqui o governo, ele bate no empresário, ele soca o empresário, destrói o empresário. E ele que tá gerando economia. É a presunção do quê? De culpa. Que você é visto como malvado. Perfeitamente. E, pelo contrário, pessoal,
Isso aí você pega grandes personalidades que falam, né, sobre empreendedorismo. Vou pegar uma bem do passado, Winston Churchill. O Sim, Churchill era um grande defensor do empreendedorismo e ele dizia o seguinte: olha, muitos políticos, eu não vou saber falar exatamente com as palavras dele, mas sim. a ideia era o seguinte: ele falou, muitos políticos enxergam que o empreendedor é a vaca a ser ordenhada, né? Ou seja, eu vou te arrancar tributo, vou arrancar tudo ali. Outros enxergam como malvado. A grande verdade é que é o cavalo que puxa tudo, o cavalo de tração, que está puxando a economia para frente, é o espírito dessas pessoas, né? Então, empreender sempre envolve risco, sempre envolve dificuldade. E Ma muita coragem, né, Itamar? Muita coragem, né? muita coragem, Porque não é como fácil você empreender no Brasil. Aliás, em qualquer lugar do mundo. Mas no Brasil, pelas suas adversidades, burocracias, enfim, uma miscigenação muito grande, cultural e etc, etc. Então você tem vários pontos difíceis para você governar um país com tantas pessoas. Nós somos em 215 milhões de habitantes, né? Mais ou menos, se não me falha a memória. Que aí você tem uma mistura de várias situações que às vezes é difícil achar esse equilíbrio, né? visões diferentes, culturas E diferentes. principalmente, até queria que você tocasse no assunto também, como que você está vendo esse lado macro da economia e da política brasileira? Porque, veja, a gente tem uma apologia gigante, né? Ou tá em dois polos, ou tudo muito esquerda, ou tudo muito direita. Tá faltando um pouco de equilíbrio nisso aí. Isso aí afeta diretamente a economia, os problemas crônicos. O Brasil já tem um monte de problemas que a gente sabe de A a Z, e isso vai interferindo. O empresário tira o recurso, investe fora, ele tira o risco, o país fica complicado, né? Como você está vendo esse universo aí do âmbito político e macroeconômico do país? Até porque você é contador, você é uma das referências para poder falar sobre isso. Olha, Fratello, é um ponto muito importante, como você falou da polarização política, independente da visão mais à direita ou mais à esquerda, tá? Uma grande questão, assim, que tem que ser trabalhada em quem tem uma visão mais à esquerda é o seguinte: a criação do valor. Por que a criação do valor? Muitos dos teóricos de esquerda falam muito da divisão. Tá, E eu não sou contrário a uma discussão ali, por exemplo, de um aprimoramento da divisão de renda, melhoria de condição, nada disso. Não sou contrário a isso. Só que é o seguinte, está mais do que provado por prova empírica. Os países que conseguiram trazer as melhores condições ao seu povo, tanto as pessoas mais humildes contra aquelas mais abastadas, foram aqueles que motivaram o quê? Empreendedorismo e liberdade econômica. Nós temos um caso gritante, por exemplo, tem vários casos gritantes. Vamos pegar um, o mesmo povo, a mesma cultura, a Coreia. Você consegue comparar a Coreia do Norte com a Coreia do Sul? é verdade. A condição, assim, Uma boa reflexão. e para vocês terem uma ideia, pessoal, isso chegou a ser, né? Essa divisão aconteceu ali por volta dos anos 50, né? Isso teve um impacto tão grande que são o mesmo povo. O povo coreano é o mesmo povo. Hoje, a altura média de um coreano do sul é maior do que um coreano do norte. Porque a alimentação foi impactada. O mesmo povo tem altura diferente. Aí você não precisa ir tão longe, por exemplo. Você vê uma situação, a Venezuela já foi um dos maiores rendas per capita da América Latina. É verdade. Hoje é um país extremamente empobrecido. É verdade. Então a grande questão é a seguinte: Trágico, né? trágico. O que está acontecendo na Venezuela é trágico, tanto é que tem um abuso de poder aí, digamos assim, porque não teve uma democracia. Hoje virou um poder desenfreado, né? Uma ditadura praticamente em cima disso, onde que a população venezuelana está sofrendo e não tem como você combater. Isso aí vai ter que achar alguma solução da ONU ou dos órgãos internacionais para que consiga reformar esse país, porque realmente trouxe problemas. Se você me permitir, até pegando o gancho e até compartilhar com quem está nos assistindo, independente do comunismo, ou socialismo, ou direita, ou qualquer definição que seja, o capitalismo é importante para o mundo. Isso é Fundamental. fato, né? A gente sabe muito bem disso. Se a gente pegar as maiores economias do mundo, são capitalistas, né? Eu acho que também tem que ter esse equilíbrio, né? Essa dosagem, mas com sensatez, e não esmagar o empresário. Não Exatamente. prejudicar o empresário, porque o empresário que gera o ecossistema, economia, impostos, força de trabalho, economia, etc.
E a gente vê que o Brasil existe uma força muito grande, né? Onde um grupo querendo puxar para um lado, outro para o B, só que essa equação fica meio confusa, que atrapalha você como contador, que é especialista, tem o know-how da área, como os controles, advogados, enfim, e fica aquela briga, aquele caminhão e carreta de normativas. Exatamente. Porque você vai, pô, uma normativa, normativa, normativa. Até você que é profissional da área, você fala assim, cara, como que eu vou enfrentar isso aqui? Como que eu vou defender meu cliente? Como eu vou ajudar meu cliente? E por mais que você vai se atualizando, fica desumana essa relação, né? Desumana entre esse ecossistema empresário, poder público, cliente, profissional, fica um pouco desumano. Mas falando desse negócio até você tocou nesse assunto, ô Itamar, acho que é importante, as maiores economias do mundo, elas estão gerando emprego. Exatamente. Tudo bem ou não? E você citou a Venezuela, assim, mas aprofundando um pouco esse assunto, que hoje é a dor de todo brasileiro. É a dor de todo brasileiro. Trazer uma receita, pagar impostos, ter uma sustentabilidade do seu negócio, gerar um mínimo de dignidade, né, que está protegido pela Constituição Federal. E você vê que hoje 80% das empresas brasileiras estão endividadas. É muito tomadores do que investidores. E isso, se passar para a pessoa física, é mais ou menos na mesma proporção, que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Como reflete isso, você como contador, né, especialista da área, como resolver esse passivo, essa dor fiscal do empresário? Porque o empresário que está nos assistindo fala assim, cara, eu não sei onde correr. É bomba de um lado, é bomba do outro, é autoinfração, é uma taxa nova, é um imposto novo. Fora o markup que está muito complicado, a margem está complicadíssima do empresário. Como dar uma esperança, se é a palavra correta, ou uma solução para esse tipo de empresário? Vamos lá. Ele é um tema bastante extenso, né? E amplo, Porque se né? trata de Brasil, tudo exatamente. O que mais a gente fala no Brasil, pessoal, e não é conversa fiada, tá? É depende. Eu posso fazer A, posso fazer B, o que é melhor? Depende. Por que depende? Depende de alguns fatores, tá? O que o Fratello colocou é uma tremenda verdade. E isso ali tem alguns fatores que geram. Primeiro, a carga tributária no Brasil, ela é muito grande. Aí talvez, né, as pessoas que estão assistindo falem assim, peraí, Portugal a carga tributária é maior, Dinamarca é muito maior, então por que você está reclamando do Brasil? Vamos lá. Tem um índice que é o índice de retorno de tributo à população. Ele leva em consideração as 30 maiores economias do mundo, tá? O Brasil está entre as 10 maiores. Esse índice, o principal fator dele é o quê? É uma ponderação entre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e a carga tributária sobre PIB. O que acontece? O Brasil, ele é o lanterninha, ele é o pior em devolução do tributo para a sociedade. Então, tudo bem, você tem países que tributam percentualmente no PIB mais do que o Brasil, você tem. Só que retorna para a sociedade. Só que retorna. São países que têm uma ótima segurança pública, uma infraestrutura muito boa. Infraestrutura é um problema no Brasil, porque a infraestrutura de transporte encarece tudo. A grande verdade é essa, né? Por exemplo, você tem em muitos desses países um sistema público de saúde bem adequado. No Brasil, além de você, né, pagar por um sistema de saúde público, muitas vezes você tem que ter um plano de saúde privado para você ter ali um atendimento para você, para sua família de Com melhor mais dignidade. qualidade, É verdade. com mais dignidade. Então, o Brasil ele tem essa característica, ele cobra muito, ele dificulta muito essa cobrança e ele é o país do mundo que você gasta mais horas com obrigação acessória. Tanto que é o seguinte, o contador no Brasil, ele é um funcionário público que é remunerado pelo empreendedor. Porque grande parte do tempo de uma contabilidade, em termos de horas, é gasto prestando informação para quem? O governo, que toda hora se cria uma obrigação acessória ali, uma declaração nova, tá? Então, pessoal, por que é importantíssimo isso? O contador, os contadores, né? Os profissionais de contabilidade, apesar de toda essa dificuldade que é inerente em qualquer empreendedor, em qualquer. Quando você empreende no Brasil, você tem que ter espaço de tempo e atenção para atender o teu cliente, para ser estratégico para o teu cliente, para entregar a informação e o que ele precisa. Não é apenas entregar o que o fisco te pede, Ou mas seja, o entregar o que contador teu cliente ficou, na quer. realidade, o
O governo tá imputando todas as informações pro contador, porque ele não quer ter trabalho, né? Exatamente, Aí esse é você o tem que ponto. informar a guia, isso, os informes de rendimento, todas as informações pro governo, para que ele compila aquelas informações para poder fazer a compartilho com o imposto de renda, né? E muitas informações você presta mais de uma vez, em declarações distintas. Por quê? Ele não quer acabar com a declaração antiga e já tem a nova. É Então, verdade. toda essa transição é feito duas, tá? Isso aconteceu com várias declarações. Por exemplo, se a gente vai pensar em âmbito estadual, a GIA, nem todas as empresas caiu a GIA, muitas ainda têm que entregar, Sim, junto com o SPED fiscal, que está aí há muito tempo. Se sim. você for pensar no ramo trabalhista, depois de muitos anos o E-Social substituiu a GFIP. Mas até pouco tempo atrás tinha que entregar os dois. Então você sobrecarrega ali aquele profissional, aquele grupo de profissionais que está sendo pago pelo empreendedor, Sim. porém para prestar informação estritamente para o governo que ele conseguiria de uma forma mais simples. Mas como você colocou, Fratello, no Brasil você é emparedado por uma carga tributária muito grande e de outro lado você também tem uma questão. O Brasil ele tem juros muito altos por várias questões. A principal é a gastança pública. O maior tomador de empréstimo do Brasil é o governo federal. E quem tiver com dúvida, pessoal, entra no site do Tesouro Direto. Você vai ver lá que muito rapidinho você compra uma cota de um título público brasileiro. Você paga no Pix, inclusive. Por quê? Ele está sempre pedindo dinheiro, passando a sacolinha. Por quê? Porque gasta muito, arrecada muito, mas gasta mais ainda. Isso pressiona a taxa de juros. Não, e até é importante você comentar isso aí, porque, veja, contra fatos não argumentos, né? Então, veja, se a gente for analisar, fazendo uma analogia bem a curto prazo, independente da linha dos últimos 20, 30 anos do governo brasileiro, mas vamos pegar recentemente Bolsonaro e Lula, né? Uhum. Dois extremos. Bolsonaro deixou em caixa, na saída dele, 55 bilhões de reais em caixa, superávit. Beleza? E agora nós estamos aí em 2024, praticamente com 1 trilhão e 200 milhões em déficit público. Ou seja, essa conta não vai fechar. Vai explodir em algum momento. Ou você aumenta a arrecadação, que eles estão fazendo, eles aumentaram praticamente de 28, me ajuda aí, 28 para 38 ou 40 ministérios, então inchou o governo. 12,6 milhões de funcionários públicos. Então, e essa equação onde que você pega uma Bolsa Família que precisa de auxílio, tem que ter provisionar lá no caixa do governo. Auxílio presidiário que é mais ganha mais do que o salário mínimo. E mais que o Bolsa Família. E mais que o Bolsa Família. Aquele trabalhador dignamente que está sendo registrado, ele ganha menos que o auxílio presidiário. E o trabalhador que está doente, afastado, está ganhando menos com o auxílio presidiário. Então, assim, aí você tem o rico, que ele já tem as benesses da isenção. Então, você pega essa faixa, que vamos colocar de X milhões de brasileiros, para sustentar esse ecossistema. Ou seja, 10 mil elefantes nas costas que o país não anda. Não sei se eu estou errado, né, Itamar? Não, você está Aí corretíssimo. que acontece? O empresário tem que enxugar, poderia gerar mais emprego, está enxugando a folha porque não tem como bancar. Aí tem uma avalanche de trabalhistas e problemas diversos para resolver. Aí tem a situação parte fiscal, que é o teu core business aí para poder resolver. Então, assim, é uma equação que nem a Einstein consegue resolver. Falou tudo. Eu acho que o Einstein mostraria a língua nesse momento. Que nem naquela célebre foto dele. Ele ia mostrar a língua, viu? É o que ele ia fazer. E qual a solução, Fratelo meu? É isso que eu quero te perguntar, você como contador e xerife do assunto, até porque depois a gente vai aprofundar, pessoal, para vocês entenderem do Itamar. Além de ser contador, ele trabalha na parte empresarial e ele também foi professor. Ele foi professor da Trevisan com muita maestria, né? E ele estava dividido entre a parte acadêmica da docência e também com o escritório. Mas qual a solução, Fratelo meu? Qual a solução para ajudar esses empresários e esse ecossistema, principalmente na contabilidade? Vamos falar, primeiramente, da dor que praticamente todo mundo sente, o tributo. O que é mandatório no Brasil? Em todos os países do mundo, tá? Mas no Brasil torna-se mais mandatório ainda. Você contar com pessoas de confiança para te auxiliar nessa jornada. Porque o empreendedor, a empreendedora, tem que focar no quê? No core business, tem que focar no negócio. É isso Já aí. tem um caminhão de coisa para resolver. Tem fornecedor para desenvolver, tem equipe para gerir, tem equipe para treinar, tem cliente para conquistar. Até porque é o seguinte, uma empresa que não cresce, ela tá fadada a morrer. Sim.
Ela Sem tem dúvida. que continuamente crescer, expandir mercado, novos negócios, massa de clientes maior, novas vendas para atuais clientes. O caminho é esse. Uma empresa que não cresce, morre. Não existe isso. Então você tem que contar com uma boa equipe para te apoiar nesse sentido. E você tem que ter um conhecimento, não precisa ser extremamente aprofundado, detalhado, mas pelo menos ali uma curiosidade, que é sempre importante, de entender um pouco da contabilidade e da tributação no Brasil. E vamos lá. Primeira escolha que qualquer empresa tem que fazer, o regime tributário dela. Você pode, por exemplo, se está começando o teu empreendimento, não tem problema você começar como MEI. O MEI é uma solução muito bacana para quem está começando. Poxa, posso ter até um colaborador registrado. Vou pagar um tributo fixo ali, né, na casa hoje, de uns 70 e poucos reais. Não, é importante você tocar, Itamar, até para quem está nos assistindo, porque às vezes aquele microempreendedor, ou aquela pessoa que quer documentar e ter uma PJ, né? Sair da pessoa física para PJ, tem que ter esses desafios. Pô, por onde que eu começo? Porque é fácil, você tem os regimes, né? Queria que você tocasse um pouco no assunto. Simples nacional, presumido e o lucro real. As vantagens e as desvantagens. Mas qual a vantagem da maioria que está aí, infelizmente, no anonimato, se eu posso dizer assim, que tem o seu negócio, mas está com dificuldade, não tem como pagar o contador, tem que pagar o imposto. Então ele fala assim, eu estou saindo de tudo isso, mas ele está no anonimato. Ele está no Exatamente. anonimato, ele pode cair numa malha fina, uma movimentação numa conta corrente, ele deposita lá hoje num banco digital, sei lá, enfim. Qual é esse passo a passo e as orientações, você como profissional, fala assim, cara, olha, as vantagens de você estar com a PJ legal é isso, 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 isso. Que eu acho que é importante também a gente alimentar esse ecossistema, né? E para quem está nos acompanhando. Vamos lá. Para quem está começando, ou então está nesse anonimato, poxa, eu posso começar como MEI. O MEI, por exemplo, ele pode faturar hoje até R$ 81.000 por ano, uma média aí de 6.250 por mês. Olha, esse mês eu faturei 10 mil, não tem problema, desde que dentro do ano fique ali até R$ 81.000, tá? Por exemplo, existe uma declaração que chama-se e-financeira. A e-financeira, as instituições financeiras mandam informação para a Receita Federal. Então, se você tem uma movimentação ali na tua conta acima de 5 mil por mês, e não é 5 mil cada movimentação, é o somatório. Opa, aquilo ali já vai alertar. Então, se você continuamente vai fazendo isso, você pode ter um sabor de uma malha fiscal. Você pode ter uma autuação. E você pode resolver isso de uma maneira muito menos traumática. Porque, por exemplo, para abrir o MEI, é um portal. Você entra lá com a tua senha do GovBR, coloca as atividades que você vai executar, né? E você abre a tua senha, o teu CNPJ. Se abrir o teu CNPJ, você consegue abrir conta do teu CNPJ. Você E vai outro, hoje, movimentar hoje ali. muitas vezes sem o contador, ele pode fazer naquelas plataformas digitais aí, me ajuda aí, Contabilitec, né? Não sei se é As Contabiltech, dá para fazer as Contabiltecs. Contabiltecs. Que aí você pega o Contabilize e outras aí que são baratinhas, às vezes não exige tanto que o cara pode ter uma vida tranquila e já uma PJ, né? Digamos assim, né? Exatamente. Por exemplo, vai pagar ali R$ 70 de tributo por mês. Nesses R$ 70 ali, o que que é bacana? Ele vai contribuir para a Previdência Social, se bem que é aquela coisa, a Previdência Social ele tem que ser parte da tua estratégia de aposentadoria, Sim. porque não dá para confiar plenamente no regime previdenciário. Até porque a gente viu, tiveram já várias reformas da Previdência, né? E depois nós vamos falar até um pouquinho sobre isso aí. Tiveram várias reformas e vão ter outras. Sim. Porque quando o sistema de previdência foi modulado no Brasil, as pessoas tinham 4, 5 filhos Sim. e faleciam com quase 50, 60 anos. É isso mesmo. Hoje as pessoas não têm 2 filhos, os casais não têm 2 E filhos, estão tá? falecendo com 90 anos, né? Exatamente, a conta, pessoal, não fecha. Ou seja, esse ecossistema aqui, esse caixa não fecha. Não fecha, porque o sistema do Brasil, Débito e ele crédito aí não fecha. é fundo de repartição. Ou seja, o dinheiro de quem está contribuindo hoje está sendo utilizado para pagar quem está inativo. Não tem dinheiro investido, não tem um fundo. Isso aqui é fundo de repartição. Então, poxa, é importante. Você tem que ter a sua estratégia ali de a sua aposentadoria, né? Então, a Previdência Social ela é parte da tua estratégia. E, pessoal, quem hoje é MEI já está contribuindo sobre um salário mínimo. É muito, não é muito. Mas toda a renda ajuda, né? E outra coisa, você faturou ali 6 mil no mês, por exemplo. Poxa, todo aquele valor ali, tirando teus custos, pode ser distribuído de forma isenta para você. O dividendo, o lucro é isento.
Então você vai conseguir Ainda é ali... isento, né? Ainda é isento. E o nosso governo aí tá querendo mexer no dividendo. Ainda é isento e torcemos para que fique, É tá? verdade, é verdade. Existe uma proposta, assim, tá em tramitação isso ainda, de que o dividendo até uma casa ali de uns 4 milhões de reais ano seria isento. Mas nada tá fechado ainda, É tá? verdade. Ainda tá em discussão isso aí, isso tá em projeto de lei. Então, por hora, o dividendo ainda é isento no Brasil. Então, poxa, é bacana, porque a pessoa vai legalizar a situação dela. Tem empreendimento, engrenou, deu certo, não consigo mais ficar no regime do MEI. Tô com mais colaborador, não tô com só, não tô mais sozinho. Primeiro, nem é legal você ficar no MEI, porque o que que acontece? Além da questão tributária, o MEI, ele é um empresário individual. Empresário individual, juridicamente falando, não há separação entre a pessoa física e jurídica. Se você tiver um processo, por exemplo, trabalhista, se tiver um processo ali com algum fornecedor, com alguma instituição financeira, qualquer coisa na tua empresa, Vínculo ou com a até chefe. tributário, qualquer dívida tributária aqui é direto a vinculação à tua pessoa física. Você responde de forma ilimitada com os teus bens pessoa física. Você não protegeu. Então, olha, a partir do momento ali que o negócio engrenou, é bacana a pessoa mudar, por exemplo, pivotar aquela empresa para uma limitada unipessoal, que é uma estrutura já mais robusta. E aí ela vai ter que escolher outro regime tributário. Um dos regimes tributários aí que grande parte das empresas do Brasil, de todos os CNPJs que tem no Brasil, tá? Nós temos um número superior a 15 milhões de CNPJs, um número bastante aí significativo, eu não lembro de cabeça agora, são MEIs. Qual que é o segundo maior número de empresas? Simples Nacional. Que o faturamento vai ter, acho que é 4.800, né? 4.800, exatamente. Simples Nacional, ele foi criado em 2006, tá? E sofreu algumas reformas ali em 2015. É um regime tributário bem interessante. Mas o que a gente vê é que tem pessoas que endeusificam o Simples sem olhar se o Simples é o melhor para você. Uma coisa, é uma coisa que eu ouvi de uma sommelier. Tem uma amiga minha que é sommelier, ela diz, o melhor vinho é aquele que te agrada. Mas não há dúvida. Não adianta eu te recomendar um vinho... Um Romanée Conti que vale, sei lá, 20, 30 mil reais a garrafa, se você não gostou do vinho. Às vezes você vai tomar um vinho de 30, 40, 50 reais e vai te agradar muito mais. isso. E tá tudo certo com É isso. o prazer da bebida, né? E não a marca e o preço. Exatamente. Então, você tem que ver pro teu negócio com o melhor regime tributário, tá? Então, vamos falar do Simples Nacional aqui. O que é o bacana do Simples? Grande parte dos tributos vem numa única guia. Isso facilita. Isso facilita ali o pagamento, a visualização. Vem um descritivo, porque o Simples, na verdade, não é que você deixou de pagar os tributos. Você só está pagando de forma integrada. Se você pegar uma guia do Simples, você vai ver que está lá ISS para quem é serviço, ICMS para quem é produto, IRPJ, CSLL. Então, todas essas questões lá. Só que dentro do Simples, pessoal, já existe toda uma questão de planejamento tributário. Vou contar algumas coisas que acontecem aí muito no mercado, tá? Por exemplo, pessoal que trabalha, vou dar um segmento, tá? Material de construção. Muitas vezes o pessoal não vê que aquele produto que ele está comprando para revender já foi tributado por ICMS, por PIS e COFINS. Caso de substituição tributária. Exatamente. E agora vai na fonte, né? ICMS é substituição, PIS e COFINS é regime que é chamado de monofásico. Ele incide numa única parte da cadeia. Então, poxa, quando eu vou revender esse produto, eu tenho que ir lá na apuração do Simples e informar, olha, isso aqui já foi tributado lá atrás. O fabricante ou o distribuidor já pagou todo o tributo. Então, eu tenho que excluir esses tributos na hora da apuração. Onde acontece isso muito? Segmento de alimentação. Por que segmento de alimentação? Bebida fria, refrigerante, água engarrafada, chá gelado, cerveja, ele já é todo tributado onde ele é produzido, onde ele é engarrafado. Então, não faz sentido você jogar tudo ali num único balaio e não fazer essa separação. Por isso que é importante essa relação estreita com a contabilidade. Poxa, eu vendi o que de quanto? Isso aqui está demonstrado, eu faço separação. Mas vamos para o Simples. Simples Nacional, como o Fratello colocou, para empresas que faturam até 4 milhões e 800 por ano, tá? Mas geralmente, é uma regra geral, tá? Quando começa a chegar perto ali dos 3 milhões e 300, 3 milhões e 400, geralmente já não vale mais muito a pena. Porque a alíquota do Simples é progressiva. Quanto mais você fatura, mais você paga. Para as empresas que estão ali no início da tabela, que estão faturando ali 15, 30, 40, 50 mil reais, 100 mil por mês, geralmente Simples é muito bom para elas. Quando começa a passar disso, tem que fazer uma análise com carinho.
do segmento da empresa, tem algumas que é muito cara a tributação, tá? E também ali olhar se já não vale a pena migrar de regime. Uma das vantagens do Simples Nacional, folha de pagamento. Porque o que acontece? Não é que o Simples Nacional não paga a parte patronal do INSS, ele paga junto com o Simples. Sim, já vem embutido, né? Vem embutido, e geralmente é uma alíquota menor do que você pagar sobre a folha, tá? Então acaba sendo interessante para algumas empresas. Mas o Simples Nacional tem que fazer esse planejamento tributário em cima dele, do produto que você vende, do serviço que você presta, tá? Por exemplo, uma outra situação, quem faz locação. Ah, eu faço locação, por exemplo, de mesa, cadeira para evento. Tem um monte de isenção tributária, mesmo no Simples Nacional. Então, por exemplo, você não tem que pagar ISS sobre isso. Tem um monte de tributo que você não tem que pagar. Quem faz locação, por exemplo, de automóvel, às vezes uma locadora pequena que aluga para o pessoal trabalhar de aplicativo. Tem muita regra dentro do Simples que pode e deve ser aproveitada. E uma, Fratello, que pega na parte financeira. O Simples é um dos poucos regimes que deixa você escolher se você vai ser tributado por regime de caixa ou por regime de competência. Então, empresa que vende e recebe dentro de 2, 3 meses, isso acontece muito. É a dor de muita empresa. Poxa, eu vendo para empresa grande, eu vou receber em 60 dias, 90 Fluxo de dias. caixa, né? Esse fluxo de caixa foi maluco, né? O fluxo de caixa fica maluco. Então, você pode ser tributado só quando você recebe. É muito melhor do que você ser tributado na emissão da nota. Ah, não há dúvida. Porque às Então, vezes o empresário não tem dinheiro para fazer isso naquele momento. exatamente, não tem. Então, o Simples Nacional, poxa, teu negócio evoluiu, pode ser uma alternativa legal para você. Mas comece a olhar com carinho e simular outros cenários. Por quê? Nós temos 2 outros regimes no Brasil. Não, mas antes de falar isso aqui, bom, você pegar 80% das empresas brasileiras está no Simples Nacional. São micro e pequenas empresas, né? Exatamente. Aí depois vai entrar agora que você vai falar no presumido e no lucro real. E principalmente o lucro presumido é mais prestador de serviço, né, o Itamar, ou não? Tem aí, tá utilizando por outras situações. Porque o prestador de serviço ele tá muito, quase direto no presumido, né? Emitiu a nota, paga. Muitos prestadores Da de serviço competência, né? estão no presumido, mas também quem é que fica no presumido? Quem tem margem de lucro alta. Porque o que que acontece? Vamos fazer uma análise aqui rápida, tá? O Simples Nacional é para quem fatura até 4,8 milhões. O lucro presumido é para quem fatura desde R$ 1. Você pode faturar pouco e ser do lucro presumido se valer mais a pena para você. Ok. Por exemplo, se você pegar representante comercial, grande parte não está no Simples. Tá no Está no presumido. presumido, porque no Simples, ele já começa com uma tributação alta na tabela dele. Sim. Já começa com 15 e pouco. Então ele prefere ir para o presumido, que ele vai ter uma margem de faturamento ali maior, vai pagar 16%. Não, e tem o código de atividade dele também na Receita, né? Que também impulsiona ele ter que ser presumido, né? Porque ele não tem como Exatamente. escapar, né? Então tem situação que vale a pena ali ser presumido desde o começo. Até um teto de 78 milhões. A partir de 78 milhões de faturamento, a empresa não tem escolha. Ela vai por real. Até 78 ela pode optar. Poxa, eu estou faturando 4 milhões por ano, eu posso escolher meu regime. Tá. Ou eu vou ser simples, ou eu vou ser presumido, ou eu vou ser real. 78 para cima R$ 1. Real. Tirando, assim, algumas atividades que é obrigado a alguns regimes, tá? O presumido, geralmente, para quem que ele vale a pena? Ele vale a pena para quem tem margem de lucro alta. Vou dar um exemplo. Quem é indústria, quem é comércio, o IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ele incide sobre como é que funciona o lucro presumido. Eu presumo uma margem de lucro para você, a lei presume essa margem. Então, para quem trabalha nesse segmento, quem fabrica, quem vende, distribui, ele presume que você lucra 8%. Então, ali de 100 mil que você faturou, ele presume que você teve 8 mil reais de lucro. E você vai pagar o IRPJ em cima de 8 mil. Peraí, tem segmentos que tem uma margem maior que 8. Que tem ali uma margem de 12, 15, 20. Poxa, para essa galera é melhor ser presumido. Eu vou ofertar a tributação um valor menor. E isso, pessoal, é o quê? É elisão fiscal. Isso é planejamento tributário. Que até queria que você comentasse sobre isso, que é muito importante, sobre evasão fiscal e elisão fiscal. Isso é muito importante, né, Itamar? Que você que é contador e principalmente os advogados, né? Porque existe uma confusão muito grande sobre isso. Exatamente. Quando fala de planejamento tributário, tem muita gente que já vem com aquela visão, isso aqui é picaretagem. Sim. Eu vou ter problema, isso aqui é rolo. Não, não é assim. Vamos lá. Diferença da elisão. Elisão é o planejamento tributário. Você vai verificar o que? O teu negócio, as normas do teu negócio e o que você pode fazer para otimizar o tributo. Dentro da lei. Pagar menos ou pagar depois.
E lembrando, pessoal, quando a gente fala lei, Fratello, tem uma coisa muito maluca aqui no Brasil, tá? Acontece em outros lugares do mundo, mas o Brasil, ele é mestre. Os fiscos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, eles inventam normas que divergem da lei. Então você pega uma instrução normativa da Receita Federal, você pega, por exemplo, ali uma instrução, às vezes de um fisco estadual, de um fisco municipal, que ele exacerba o que a lei está dizendo. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Que tem acontecido bastante. Por favor. Exemplo prático. A empresa vai lá e ganha, por exemplo, um pleito que ela teve contra um determinado fisco. Qual foi a tese tributária do século no Brasil até o momento? Tem outras para acontecer. Foi a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Como é que aconteceu isso? Há muitos anos atrás, uma distribuidora no Paraná começou nisso. Ela pegou ali a lei do PIS e do COFINS e ele dizia o seguinte, que o imposto incidiria sobre a receita da empresa. Olha que interessante. Não falava receita bruta, falava receita. Então ela virou e ela abriu uma consulta na Receita Federal. Ela falou aqui, ó, Receita, eu entendo que é o seguinte, eu, por exemplo, sou distribuidor. Eu vendo, por exemplo, 1 milhão. Eu pago aqui 18% para o estado do Paraná de ICMS, supondo o número. Então, 180 mil desse 1 milhão não é faturamento meu. Eu repassei para o governo do estado, a ICM. Então, meu faturamento é esse 1 milhão menos 180. Eu tenho que pagar o PIS e o COFINS, que é imposto federal, sobre 1 milhão menos 180. Sim, é o líquido. O líquido, o que que a Receita Federal fez? Ela abriu uma consulta na Receita Federal, uma solução de consulta. Qualquer contribuinte pode abrir, pessoal. A Receita respondeu que não, que na interpretação dela era receita bruta. O que que ela fez com isso? Ela pegou a lei, pessoal, que é Rasgou. criada, exatamente, a lei é criada por Congresso, ou pelo Assembleia Legislativa do Estado, ou pela Câmara Municipal, ou pelo Congresso Nacional. Isso é interpretativo, né, Damar? A lei é lei, crua e seca. Lei é lei. Mas aí a Receita ela quis fazer uma interpretação daquela lei ao seu Ao seu benefício. favor, ao seu benefício. Também. Então essa empresa fez o quê? Ela levou isso para o judiciário. Ela foi ganhando as instâncias. E conforme ela foi ganhando, isso foi repercutindo. Sim. E várias outras empresas ingressaram com essa demanda. Tá. No final, tornou-se a tese tributária do século. Só para vocês terem uma dimensão, com essa ação, a Ambev ganhou mais de 4,3 bilhões de reais. 4 bilhões de 4 bilhões de reais, sendo que 1 bilhão e 800 era o tributo e 1 bilhão e o restante era a atualização pela Selic, porque você tem direito a atualizar esse tributo. Aí o governo faz o quê? Compensações tributárias além do tempo, não coloca em caixa, né? Você tem as duas opções, mas olha, vamos lá. Colocar em caixa você consegue? Consegue, desde que você esteja liso, tudo certinho na tua situação fiscal. Ah, ok. Só que qual que é o problema? Você entrega para o governo o momento que isso vai acontecer. O governo, muitas vezes, ele protela muito isso para preservar a Mas caixa. pode fazer efeito positivo com negativo ou tá no refis, né? Aí se ele tiver um refis, consegue estar efeito positivo. Exatamente. Aí a sugestão é a seguinte, poxa, faz a tua compensação. Você, os seus tributos ali do mês a mês que você tem a pagar, ou que você já tem atraso, vamos falar sobre isso mais para frente, faz compensação, usa esse crédito a teu favor. Sim. Então, Magazine Luiza ganhou praticamente 500 milhões de reais. Falando de grandes empresas aí que são capital aberto. Sim, Informação que eu tô dando aqui, ela não é sigilosa, ela tá no relatório da empresa. perfeitamente. Se você for lá no site dela, na CVM, você vai ver no relatório, ela demonstrou isso, né? Isso Aliás, aí, ela é obrigada a demonstrar. ela é obrigada, que exatamente. É capital aberto, é isso mesmo. Então, ali, várias das empresas aí que são capital aberto e outras tantas menores, muito menores, ganharam essa tese. O que que aconteceu? Às vezes o recurso era tão grande, era um valor tão alto, porque a empresa estava pleiteando há anos, quando atualizou pela Selic, que a empresa ficou usando durante anos o crédito, pagando seus tributos ali do mês a mês. O que que aconteceu? A Receita Federal, seu bel prazer, disse o seguinte, não, você só tem direito a usar durante 5 anos. Passou 5 anos, prescreveu o teu direito, porque um tributo também, a Receita só tem 5 anos para cobrar. Sim. Só que o Código Tributário, ele fala que para você começar a compensar, o Código Tributário Nacional, que é dos anos 60, ele diz o seguinte, para você começar a compensar, você tem 5 anos, da data que você ganhou a ação até você começar. Só que ele não dá um prazo teto, a lei não foi direta em dizer existe um teto. Se você ficar 15, 20, 30 anos usando crédito, é direito seu. Sim. E aí o fisco tentou ali a mano militar e vedar que as empresas fizerem isso. O que que as empresas tiveram que fazer? Se socorrer do judiciário.
E o judiciário deu razão às empresas, tá? Sim. Então, pessoal, Até porque é lei. até porque é lei. Então é o seguinte, olha, guardem essa informação. Instrução normativa de qualquer fisco, seja da Receita Federal, de uma Secretaria de Fazenda, de uma Secretaria de Finanças de um município, não é lei. Não é lei. Lei, pessoal, é o que foi aprovado no Congresso, na Assembleia Legislativa ou na Câmara. É isso aí. E acreditem, mas, ô Itamar, o fisco descumpre a lei mais do que vocês imaginam. Então, se a lei está a seu favor, briga com o dinheiro no bolso. Imagina o Guarde essa informação. empresário e os executivos que trabalham com isso decifrar tudo isso, né? É um desafio, né, ô Itamar? Mas até queria falar também um pouco sobre os incentivos fiscais. Eu acho que é importante você falar isso aí. Ô, você pega o governo, levou muitos incentivos fiscais, né? Automotivo, agronegócio e outros segmentos aí. Que hoje o impacto econômico e financeiro e até de arrecadação de emprego é gigantesco. Como você vê essa visão de incentivos fiscais? Porque houve rumores aí que o governo está querendo mexer nessa parte de incentivos fiscais. Como que você vê na parte contábil isso aí? Porque não só o contábil como empreendedor, né, que você está na área, e você vê as dores das empresas, porque qual que é a dor da empresa hoje? Ele fala assim, para onde que eu vou? O empresário hoje está meio carente, né? Já faz muito tempo que ele está carente. Para onde eu corro, para onde eu vou. Cara, ele tem que chamar o contador, o controle, o advogado, isso, aquilo. Aí você tem que falar, pô, mas a folha tá alta, a margem dele é restrita, inflação, mercado chinês que invadiu o mundo, enfim, etc, etc, etc. E por mais que ele tá inovando, tá faltando o quê? Situações que ele não tem caixa. Ele não tem um budget para isso. E esse budget tá muito restrito. Tirando as multinacionais que já têm budgets globais, a empresa local, ela sofre muito. Se você pegar que 80% das empresas são micro e pequenas empresas. Então, assim, ele tá pagando incêndio, né? Tá pagando incêndio. Ele pega um dinheiro caro, input, porque ele tem que pagar isso, pagar aquilo, aí ele repassa, aí o mercado não absorve, aí ele briga com o grande. E haja visto o que aconteceu agora recentemente com um grande player no mercado, da quebra das Americanas. O impacto de 55 bi com esses bancos, fornecedores e ecossistema aí foi absurdo, né? Enorme. Foi enorme. Quanto gerou desemprego com o lapso e tal. Então, como que você vê esse negócio de incentivos fiscais? Como você está vendo isso aí, você como contador, você acha que... como você está lidando com esse negócio aí pela tua visão? Você acha que o governo está mexendo numa ferida? Ou ele simplesmente fala assim, não, ele vai mexer porque ele precisa arrecadar e deixa acontecer? A grande questão é a seguinte, vou contar até uma curiosidade da minha vida pessoal. Por Eu favor. comecei na faculdade não em contabilidade, comecei em economia. Eu não me formei em economia, eu entrei por economia, depois eu mudei de curso. Gosto muito de economia, gosto muito de ciência econômica. E a ciência econômica, muita gente fica falando por aí, não, tem que respeitar a ciência, tem que respeitar a ciência. Eu concordo, tem que respeitar a ciência. Mas se tem uma ciência que é desrespeitada e pisada, a torta direita é a ciência econômica. Quanta gente desrespeita a ciência econômica, acha que numa canetada, acha que na criação de um papel, você consegue alterar a dinâmica de uma coisa. Você não consegue. Então, existe uma coisa na ciência econômica que chama-se curva de Laffer. A curva de Laffer, você pode negar algo, só que você não nega a consequência. A curva de Laffer, o que ela preconiza? Vamos lá, pessoal. Percentualmente, você começa a tributar, tá? Quando você tributa pouco, percentualmente pouco, tua arrecadação é pouca. Só que também existe um teto dessa tributação. A partir desse teto, você começa, por exemplo, você está com uma alíquota de 20, você aumentou para 25, poxa, o governo está arrecadando mais. Porque mesmo que a economia não cresceu muito, percentualmente eu estou cobrando mais. Só que tem uma hora, e essa hora varia muito de lugar para lugar, ali nos 30, alguma coisa, 40, que sabe o que acaba acontecendo? Quanto mais você aumenta a alíquota, menos você arrecada. Sabe por que você arrecada menos? Porque você está produzindo, você está sufocando o sistema produtivo. Curva de Laffer com dois Fs, pessoal, dá uma pesquisada. Isso é ciência econômica pura, não dá para negar isso. Então o que acontece é o seguinte, incentivo fiscal, tá? Muitas pessoas do atual governo se alarmaram quando descobriram que o Brasil tem no âmbito federal, tá? Fora estadual e municipal, ele tem mais de 500 bilhões de reais ano de benefício fiscal. Ah, mas isso aqui é um absurdo, tem que tributar isso, porque isso não tá virando lucro.
está virando sobrevivência de empresa, está virando emprego, está virando a roda girando. Então vai ser um embate muito grande, tá? Vai ser um embate muito grande porque alguns benefícios, infelizmente, vão sofrer. Um que já está sofrendo, tá? Que já está com sua data, digamos assim, de validade aí definida. Desoneração da folha de pagamento. A reoneração já vai acontecer, né? Vai começar progressivamente a acontecer a reoneração da folha até voltar a ser o percentual de 20%. O que que eu posso dizer? Tem muito segmento que não vai aguentar manter a folha que está mantendo. Não vai aguentar. É Vai gerar fato. desemprego, vai gerar impacto e vai gerar outros problemas, as consequências esse corte dos incentivos. Exatamente. A pessoa desempregada não consome, consome menos, na verdade, Sim. né? A empresa com menos equipe consegue produzir menos. Você vai fazer ali downsizing de monte de empresa. Então a questão é a seguinte: o resultado vai ser o contrário do que você imagina. Você não vai ter mais arrecadação. Num prazo ali médio e não tão médio, até curto, você vai ter uma queda de arrecadação. Então, assim, a gente vê uma resistência ali, sobretudo do Congresso, tá, em aprovar muita coisa dessa. Então, dá para dizer hoje o que vai ser mantido, o que não vai ser mantido? Não dá para dizer. Mas uma delas que infelizmente vai cair vai ser a desoneração da folha. E a desoneração da folha entra em segmentos intensivos de mão de obra. Como, por exemplo, tudo bem que diminuiu esse segmento, mas ele ainda é muito grande, call center. Agora quer ver um outro segmento que é chave para o desenvolvimento de qualquer país, que vai ser afetado diretamente? TI, tecnologia da informação, onde os salários são altos, porque são pessoas geralmente de alta qualificação que têm um salário mais alto. Esse segmento vai voltar a ser reonerado. A pergunta é: essas empresas vão ter margem para lidar com isso? Na minha visão, vai ser um grande desafio para elas. Não há dúvida. Vai E- ser um impacto gigantesco em cima disso e só o tempo que vai deixar essa resposta, né, Itamar? E aí Exatamente. vai ter que analisar. Mas assim, o que eu queria te explorar, ô Fratello, o que que você... Qual a parte mais inusitada e engraçada que você passou lá, tirando um papo? Porque a contabilidade, geralmente, para quem tá nos assistindo, fala assim, pô, mas contabilidade é pesado, é chato, é balanço, é DRE. Que parte mais inusitada você passou na tua carreira? Você fala assim, cara, eu queria compartilhar isso aqui, meu. Porque aí você, padre, você já passou por várias situações, com empresário, né? Com várias situações, com PGR, com receita. Que coisa inusitada que você já passou, que você fala assim, pô, eu queria compartilhar isso. É, assim, as coisas mais inusitadas que eu passei, vou contar uma agora. Vou contar uma agora, foi aquele confronto de realidades, tá? Alguns anos atrás, né, nós fomos procurados por um cliente holandês, uma empresa holandesa, e ela é do segmento hoteleiro. Ela é uma holding na Holanda que investe em hotéis. Então eles têm hotéis em alguns lugares do mundo. Por exemplo, Samartã. Samartã é uma possessão holandesa, né? É Sim. conhecido lá porque o pessoal fica vendo na internet, né? O avião passa pertinho da praia. O pessoal fica lá na praia jogado pelo avião, né? Eles É têm hotel em verdade. Samartã, tem hotel na Holanda, tem hotel em alguns lugares e tiveram um hotel no Brasil. Tiveram um Jungle Resort no Brasil, lá no Amazonas. E infelizmente o empreendimento não foi para frente, né? Infelizmente o empreendimento no Brasil acabou não Não dando virando. certo para eles. E eles tinham feito um aporte, né, significativo aqui, alguns milhões de euros. Era a casa do 1 milhão de euros, tá? Que eles aportaram no Brasil. E aí a gente vê, pessoal, como é que a cultura é muito diferente. A Holanda, ela, uma das primeiras grandes multinacionais do mundo, é holandesa. Aí alguém vai falar, é a Philips, né? Que é uma empresa holandesa muito conhecida, não. Companhia das Índias Orientais e Índias Ocidentais. Volta lá na tua aula de história. Foi uma grande multinacional. Inclusive, teve no Brasil, que a invasão holandesa do Brasil, lá dos engenhos, não foi pelo Estado holandês, não foi pelo país Holanda. Foi uma empresa privada. Era a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais. Então, o holandês, como ele é um país pequeno, ele tem no DNA dele, no sangue dele, fazer o quê? Empreender mundo afora. É muito bacana isso deles. Então, eles investem mesmo. E aí, esse cliente procurou nós, falou: olha, a empresa não deu certo no Brasil, eu preciso encerrar ela formalmente. E outra coisa, eu preciso comprovar lá para o fisco da Holanda que o dinheiro que eu mandei aqui para o Brasil, eu não estava arrancando da Holanda para esconder. Foi um investimento que eu fiz que, infelizmente, não deu certo. Por quê? Depois de 5 anos, você tem que comprovar que ou o lucro está começando a voltar, ou o negócio não deu certo. E peraí, Fratello, você está sentado. Vocês estão sentados aí, pessoal, sentado, deitado? Porque é o seguinte, pega essa informação. Lá na Holanda, se deu errado o teu negócio, sabe o que a Holanda faz? Ela te dá como crédito tributário. Você investiu no exterior, deu errado, você fez a coisa bonitinha, você registrou o investimento, deu 5 anos, não voltou dividendo para a Holanda,
Você comprovou que o negócio não deu certo, O governo te ajuda. se você não conseguir comprovar, ele vai te tributar esse dinheiro, porque você mandou para fora Sim. do país. Agora, se deu errado, ele vai te dar em crédito fiscal. Espetacular, né, meu? Aí ele me Ou seja, explicou ele isso. está do lado do empresário, apoiando nas decisões certas ou erradas. Lógico que a multinacional geralmente vai fazer tudo um business plan, analisar vantagens potenciais, mas assim, mesmo em cima disso, eu estou do seu lado. Em eventualidade, está tudo declarado, bonitinho, mostrando que houve aquele erro. Que espetacular, né? Exatamente. Aí qual que foi... Aqui o brasileiro tem prejuízo e ele já está em dívida para 50 anos. Exatamente. E qual que foi a parte mais Ele morre maluca? de infarto. Exatamente. Qual que foi a parte mais maluca disso? Eu perguntei para esse cliente, falei, olha, eu desconheço como é que é a legislação holandesa. Aqui no Brasil eu consigo demonstrar o que que eu preciso apresentar ali, não, uma declaração sua de que a empresa não tem mais ativo e de que o negócio foi encerrado e comprovar isso. Tá bom, aí o que que precisa? Precisa apresentar isso para o fisco da Holanda e talvez você tenha que conversar com o fiscal aqui da Holanda. Nessa hora eu gelei, eu falei para ele, olha, eu não falo holandês. Ele, o fiscal te atende em inglês? E a documentação eu tenho que traduzir para holandês? Não, a gente aceita a documentação em inglês. Ou seja, é pró-negócio. Eu fiz uma videoconferência, o camarada foi extremamente profissional, só quis entender mesmo, agradeceu e chancelou a devolução tributária para ele. E no final, quando eu expliquei para ele como eram as coisas no Brasil, sabe no desenho quando você vira aquele pirulitão? Eu era aquele pirulitão escrito sucker. Porque, poxa, assim, a gente pensa fiscal, né? Eu vou ter uma dor de cabeça. Não, o cara me atendeu numa língua que era comum a nós, foi extremamente atencioso, só quis entender e estava tudo certo. E, assim, ele facilita, não, só faz uma declaração, eu atendo por videoconferência com hora marcada. Simples, prático e objetivo, né? Agora sim, você vê a diferença do governo como trata o empreendedor na Holanda e como trata no Brasil. Na Holanda, ele é parceiro, eu quero que você dê certo. Eu quero que você gere recurso para o país, eu quero que você gere emprego no país. Até falando assim de investimento internacional, Itamar, é importante para quem está nos assistindo. E tem muita gente que fala assim, pô, eu queria investir no exterior, queria comprar uma casa na Flórida, queria ter essa experiência, só que fica com medo. Ou na parte tributária, que você sabe muito bem, fica com medo. Né, o que que você recomenda, né, para quem está nos assistindo, falar, ó, se montar uma PJ ou investimento na pessoa física, o que que as recomendações que você poderia compartilhar que são relevantes? Bom, as duas recomendações, você está falando de Flórida, os dois maiores cuidados que você tem que ter. Um é botar tela na tua casa, porque tem muito bicho na Flórida. E a segunda recomendação é ter um ótimo ar-condicionado. Porque se você acha o Brasil quente, meu amigo, aquela região é quente pra caramba. Ou seja, vai querer vender a casa e já voltar pro Brasil, né? Exatamente. Então, assim, se o ar-condicionado é bom, você tem, inclusive, quem tiver curiosidade, o pessoal vai ver que em muitos lugares da Flórida, o pessoal faz tipo uma gaiola em cima do quintal. Porque é o inverso, não é o bicho que fica na gaiola, é você que fica na gaiola pro bicho não entrar. Senão você vai chegar na piscina e vai descobrir que tem jacaré, tem sapo, tem cobre, enfim. Mais piadas à parte, pessoal. Vamos falar de investimento imobiliário. Por favor. Fazer um comparativo rápido aqui de Brasil e Estados Unidos, tá? Vamos lá. Imobiliário, ele é um ativo real. Isso é bacana. Ele é um ativo real, ele pode ser usado como garantia, ele tem várias vantagens. Mas por que, por exemplo, o investimento imobiliário num mercado como o americano me atrai muito mais do que no mercado brasileiro? Vamos lá, oferta e demanda, outra regra da economia, que você não consegue escapar dela. A população brasileira, ela está lateralizada, ela não está mais crescendo. E, na verdade, ela tem uma tendência a começar a diminuir. População norte-americana, a natalidade lá é maior, né? É só o pessoal ver aqueles vídeo americano que o pessoal tem carro grande para enfiar todo mundo da família, né? Casa grande para ter todo mundo. Eles têm uma taxa de natalidade maior. E outra coisa, ele é um país muito buscado para imigração. Então tem muitas pessoas que buscam se mudar. Então a demanda nos Estados Unidos, ela é uma demanda que vai ser sempre maior do que no Brasil para o mercado imobiliário. Alguns cuidados ali. Por que é bacana também? Vou dar mais um número, tá? Esse número é de cabeça, talvez seja um pouquinho diferente. Vamos pegar, o real foi lançado em julho de 94. Eu tenho esse número de julho de 94 até julho desse ano, julho de 2024. O dólar, pessoal, ele perdeu, a inflação no dólar foi 112% nesse período. Nossa. Ou seja, o que você precisava de $100 para comprar em julho de 94, você precisa hoje de $212. Você precisa de 212, saiu de 100 para 212. Tá preparado para o número do Brasil?
Lá, quando o real foi lançado, ele valia mais que o dólar. O que você precisava de R$ 100 para comprar em julho de 94, você precisa de R$ 638 hoje. Nossa. O real perdeu muito mais valor do que o dólar. A verdade é essa. Não que o Poder de dólar não compra, perdeu poder de valor. compra. É, perfeitamente. Aliás, não só o poder de compra, como o hedge cambial e muitos problemas que existiram aí em contratos que estavam dolarizados, né? E de outras moedas. Exatamente. Então, poxa, tenho vontade de comprar, por exemplo, uma casa na Flórida, em qualquer outro estado americano, para ter como renda, né, por exemplo. Ou então, futuramente, tenho vontade de me mudar, ou parte do ano morar lá, depois morar aqui, vou fazer, por exemplo, a Airbnb, Booking lá. Você consegue fazer? Você consegue fazer. Alguns cuidados, tá? Imposto sobre herança nos Estados Unidos é alto. Ele é pesado, Eu acho que pessoal. é 50%, se não me engano. Exatamente, chega a ser ali variando do valor 40, 50, 60. Não é que nem no Brasil, que hoje, estado de São Paulo, a gente está falando de 4% e tem projeto para subir para 8%. Sim. Então, qual que é o cuidado que você toma? Claro que isso é para patrimônio acima de US$ 60 mil, tá? Até US$ 60 mil está isento. Qual que é o cuidado que você tem que tomar numa dessa? Ao invés da tua pessoa física comprar o imóvel, uma pessoa jurídica. Ou uma hold, né? Até Ou uma aqueles programas de hold, uma hold que é muito pegando exatamente. forte, né, Itamar? Exatamente, é muito mais fácil E abrir pega uma muita empresa. força a hold aí, não confundir offshore com hold, porque se não me engano nos Estados Unidos, eu acho que foi aprovado, se não me falha a memória, em 2025, todas as holdings vão ser obrigadas a mostrar quem são os acionistas ou os cotistas, os sócios dentro dessa hold, por Exatamente. transparência de capital e de recurso. A Exatamente. hold não, mas offshore sim. Exatamente. E por isso que também muitas pessoas montam empresa em Delaware, nos Estados Unidos. Em Delaware. Porque Delaware, você pega uma incorporation, né, que seria uma Sim. Inc., que é semelhante à nossa SA, você tem uma proteção muito grande Que é a de LLC, dados. né, que eles chamam lá, né? É, a LLC é a limitada, a Sim. Inc., ela é a SA. A SA, perfeitamente. Então, eles têm, assim, um cuidado muito grande com questão de proteção de dados, proteção de individualidade, tudo isso. Claro que, assim, poxa, a pessoa ali teve um dinheiro com uma atividade criminosa, vai mandar pra lá? Vai se lascar. Sim. A verdade é, o português claro é esse, eles são muito legalistas. Mas, poxa, você teve a tua atividade ali em qualquer país, o dinheiro é muito bem-vindo. Eles são um país que cuidam muito bem do dinheiro. Que nem, por exemplo, Estados Unidos, vários países da Europa ali têm um carinho muito maior pro dinheiro do que o Brasil. Então, por exemplo, você vai constituir tua empresa lá, que vai ser muito mais simplificado do que no Brasil. Poxa, eu preciso ter green card? Não precisa, você tem que ter seu passaporte só. Sim. Ah, preciso ir nos Estados Unidos montar uma empresa? Não, você monta online. Porque lá eles são a presunção de boa-fé, ao contrário do Brasil. É verdade. Então você vai lá, monta a tua empresa e essa empresa compra o imóvel. E o que é bacana? Geralmente a entrada é 20% e o saldo pode ser financiado até em 40 anos. Se você comprovar ali para a instituição financeira que o aluguel que você vai receber é 125%, ou seja, 25% a mais do que o valor da parcela, o banco não pede muito mais comprovação, não. Então você entrou no mercado imobiliário da maior economia do mundo, que é uma economia que você está protegendo o teu ativo em dólar, você tem um ativo real, que é um imóvel, que está vinculado ali ao dólar, que você tem uma demanda, porque você tem uma população que cresce, seja por natalidade própria, por imigração. Então, ali é um investimento que é bastante interessante, tá? E outra coisa que é fundamental, se você já tem a tua atividade profissional no Brasil, você trabalha, você empreende no Brasil, você já está com esse fluxo em real, é legal que você tenha um fluxo financeiro em dólar. Ou em outra moeda, em euro, em dólar, por Libras. exemplo, Libra. Ou, por exemplo, na cripto mais sólida que tem, que é o Bitcoin. É bacana você ter uma reserva de valor em outra moeda para se proteger. E aí você vai me perguntar, poxa, Itamar, mas você está sendo alarmista, porque o dólar já subiu, já caiu. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, lá quando ele foi lançado, você comprava $1 com 80, 90 centavos de real. Hoje em dia você precisa de R$ 5 e pouco para comprar $1. É verdade, é uma discrepância muito grande. A discrepância é muito grande. E a tendência sempre foi essa. Aí você vai me falar, poxa, mas o real, pessoal, o Brasil, desde que é Brasil, ele teve 9 moedas. Réis, real, cruzeiro real. Não foi mudando. O dólar, desde 1700 e pouco, que os Estados Unidos é E independente, agora vamos é o ter, dólar. eu acho que em 2025, o Real Digital também, que tá aí saindo O do Banco Drex. Central. É, o Drex. O Drex, perfeitamente. exatamente. E tá saindo aí do forno aí, o Roberto Campos tá saindo agora do Banco Central, né? E ele deixou esse legado também para nós brasileiros aí. Esperamos que essa implantação traga muito benefícios pro povo brasileiro. Mas, Fratello meu, é o seguinte, o nosso tempo vai passando, e eu queria explorar também outros assuntos, mas eu queria, a gente entrar no lado Itamar de ser, né? Porque vamos falar um pouco do Itamar, esse cara que é um baita profissional, mas também é pai, enfim.
Eh, qual o peso, assim, para quem está olhando, fala assim, tirar aquele peso da contabilidade, qual 3 pontos importantes que o empresário ou quem quer contratar um contador, e aí vou convidá-los para quem ele quiser se acessar, depois eu vou deixar os teus contatos, tua rede social, tudo direitinho, quem quiser entrar em contato com você, você vai conversar com maestria, fala com o Fratelo que o Itamar é fera, ele vai atender com maestria. Mas quais 3 pontos principais que um empresário, alguém tem que olhar numa contabilidade? Tem vários. A gente sabe que tem muitos pontos, normativas também, mas fala assim: olha isso, isso e isso, que vai ser muito importante para você já estar mais seguro, mais confortável diante de tanta burocracia no Brasil. Vamos lá, alguns pontos aí fundamentais, tá? Primeira coisa, buscar ter uma relação muito transparente entre você e sua contabilidade em relação à situação fiscal da tua empresa. Ou seja, mantenha as tuas CNDs válidas, tuas certidões negativas. Por quê? É algo muito objetivo e é algo muito cobrado pelo mercado. Poxa, quem trabalha com licitação tem que ter CND. Quem trabalha com grandes clientes, muitos pedem CND. Instituição financeira, tem instituições que pedem ou não, principalmente as públicas. Você vai levantar dinheiro em alguma instituição aí que é Ou pública, BNDES, né? ou Não há BNDES, ou dúvida. Desenvolve São Paulo, Desenvolve São Paulo, que tem juros muito bem ali muito lembrado. interessantes, vai precisar de Que hoje CND. quem está em São Paulo deveria conhecer essa linha, né, Itamar? É Você como muito contador. bacana Tem mesmo, muitas muito vantagens e bacana. tem que ter a CND, muito bem lembrado. E você tem que ter a tua CND válida. E tem um detalhe, é o seguinte, não deixa para a última hora. A regularidade fiscal tem que ser uma preocupação constante. Então tem uma relação estreita com a tua contabilidade. Por quê? A CND ela é válida por 6 meses. Claro, a empresa ela pode ter ali um tributo que ela não teve caixa para pagar, alguma situação que a Receita notificou até ela conseguir suspender, que ela fica ali um tempinho sem tirar uma CND nova. Mas se ela constantemente tira a CND, ela tem uma validade de 6 meses. Certíssimo. Então te cobre por um período ali muito Te grande. protege naquele período para você se fortalecendo. Te protege, tanto a municipal, quanto a estadual, quanto a federal. Então tem essa relação estreita. Peça a tua CND, veja ela, se ela não saiu, entende por que que ela não saiu, tá? Isso é uma situação bem legal. Outro ponto importante. Poxa, a minha empresa é do Simples Nacional. Eu não preciso ter contabilidade. Opa, pera lá. O que que seria contabilidade? Demonstração contábil. DRE, balanço, né? São os DFs, as demonstrações financeiras mais conhecidas. Ah, eu sou do Simples, eu não preciso ter Até porque se ele quiser um contabilidade. valuation, precisar vender a empresa, tem que estar tudo direitinho, né? Exatamente. Então, poxa, tenha a sua contabilidade. Tenha a sua contabilidade, mesmo que mais simplificada, tenha ela. Por quê? Porque a instituição financeira pode pedir para avaliar a tua liquidez. Às vezes ali, por exemplo, um fornecedor de grande porte, um cliente de grande porte pode precisar desse tipo de dado. E aí você correr para fazer isso não é bacana. É importante você ter isso aí. Então, poxa, preciso ter uma contabilidade, mas eu sou do Simples. Precisa. Porque o que acontece, pessoal, para fins fiscais no Simples, de fato basta você ter escrituração da tua receita. Só que, por exemplo, lá no Código Civil, em nenhum momento uma empresa foi dispensada de ter uma contabilidade. Então, que nem o Fratello colocou, poxa, você vai ter um valor, você vai fazer uma venda, você quer fazer um valuation. Você teve uma questão ali societária. E até uma curiosidade, Fratello, sabe como uma das questões, isso aí é numérico, tá? Isso é pesquisa do Sebrae. O Sebrae faz um trabalho bem bacana. Sabe como uma das questões que mais mata a empresa no Brasil, além de taxa de juros e de imposto? Briga societária. Ah, isso é forte também. Exatamente. Então ali, poxa, se você... Você ter a sensibilidade de escolher quem é esse quadro societário é o que vai dar sustentabilidade na empresa. Ou afunda a empresa, né? Exatamente. Ou afunda a empresa. Então é bacana você ter ali os teus números na mão para, poxa, vai ter a saída de um sócio, ingresso de um sócio e uma sócia, quais são os múltiplos ali que eu vou trabalhar? Então, regularidade fiscal, tem uma relação estreita com a contabilidade, acompanha a sua situação fiscal. Segunda questão ali, você ter uma demonstração contábil, tá? Você ter uma contabilidade, você discutir essa contabilidade. Terceiro ponto, tá? Sempre veja os melhores regimes e oportunidades tributárias para você. Como você colocou, Fratella, legislação tributária no Brasil é bem extensa. Então, por exemplo, as contabilidades, né, elas buscam ali cercar de tecnologia, pelo menos ali as que buscam dar um atendimento premium para o cliente. Então, você tem bons sistemas contábeis, você tem ali consultorias de apoio, tem várias, tá? Que você consegue ali
discutir com eles um tema, você consegue ter ferramentas tecnológicas, simuladores para você ver ali as melhores condições. Mas mais importante, nada disso substitui, sabe o quê? O ser humano, a cabeça do ser humano. É A isso aí. visão do que, olha, você tem uma oportunidade aqui, você tem uma oportunidade acolá. Desde o seguinte, ó, você tem ali a tua operação de alimentação pequenininha, poxa, por que que você está tributando o teu refrigerante de novo? Por que você está tributando sua cerveja? Até a posição, por exemplo, de uma empresa maior. Por que você não está importando, por exemplo, pelo Espírito Santo? Por que que você não está porque tem um ICM muito menor? Por que Certíssimo. você não está importando por Santa Sim. Catarina? Ou Fazer essa ajuste de CMS é importantíssimo, né? Para você ter também um contador orientando, porque você tem as alíquotas de cada estado, tem a substituição tributária e você saber do que é melhor, né? Se Santa Catarina, Espírito Santo, Santos, e aí você achar o melhor estratégia para isso aí, né? E aí uma coisa importante também, muito empreendedor e empreendedora busca, né, a nós, busca os colegas com a seguinte dor: "Poxa, eu mexo aqui no meu negócio, né, eu converso com o fornecedor, eu busco melhorar aqui a minha margem, eu busco aumentar um pouco o cliente", como você colocou, é complexo, né, eu passo isso e eu não consigo ter lucro. Muitas vezes a chave é o tributo. Sabe por que é o tributo? Porque é o seguinte: você começa a mexer no fornecedor, você começa a mexer em equipe, você começa a mexer ali, forçar a margem para o cliente. Nada disso às vezes te traz muito resultado e pode gerar o quê? Uma queda na qualidade. Poxa, vou começar a trabalhar com um produto mais simples ou com um fornecedor mais simples, nem sempre isso vai refletir na tua qualidade. Isso pode gerar um impacto. Vou trabalhar com uma equipe assim, profissionais mais júniores. Isso às vezes é complexo. Inclusive, uma Olha aí. política nossa, a gente prefere trabalhar com uma equipe menor, mais sênior. Porque isso faz a diferença no atendimento para o cliente. Então você vai para o profissional júnior, eu vou pagar menos, mas será que eu vou ter a mesma qualidade É ali na entrega, né? ponta, entrega para o cliente? Nada contra, todos os profissionais têm um início de carreira, Sim. mas é uma escolha, qual segmento eu estou atendendo, o que que eu estou fazendo? Até porque você é muito exigido também nesse dia a dia, né? E a Exatamente, tua precisão tem que ser assertiva que nem sniper americano. exatamente. Aí eu te digo, numa situação dessa, por exemplo, qual que é o item que você pode mexer que vai dar mais impacto ali no teu DRE, no teu demonstração de resultado do exercício, mais impacto no teu caixa e que não vai dar impacto negativo em outras coisas? Tributo. Chegou a hora de você planejar. Então o que você vai fazer? Você vai olhar regime tributário, você vai olhar oportunidade tributária. E outra coisa, pessoal, isso é uma coisa fundamental. Estou endividado com tributo, estou com passivo tributário, isso está me sufocando. Respira, porque oportunidade existe. E uma das maiores E ter um contador para oportunidades, ajudar, né? exatamente, ter a equipe ali contábil para te ajudar. E qual que é uma das maiores oportunidades tributárias que tem? Transação tributária. Só para vocês terem uma ideia, a transação tributária está prevista no Código Tributário Nacional desde 66. Ela só foi ser regulamentada em 2020. O que que é transação? Transação, juridicamente falando, pessoal, é acordo. É você, olha, eu tiro daqui, melhoro aqui, alongo aqui, sei lá o quê. O que que acontecia? Vamos falar de tributo federal, porque é a dor ali que pega para o Brasil inteiro de forma igual, tá? Até a partir de 2002, passou a ter a possibilidade de fazer o parcelamento ordinário. O que que é um parcelamento ordinário? 60 vezes. Você pega lá o tributo, parcela em 60 vezes e, ok, e cada parcela tem atualização pela Selic. Só que você não tinha redução de multa, redução de juros, alongamento de prazo. A não ser que tinham situações pontuais, como foram os refis. Teve refis, teve PERT, teve algumas coisas, mas eram pontuais. O que que passou a ter a partir de 2020? A transação tributária. O que que é muito bacana da transação? Vou dar só uma ideia para vocês, tá? Vamos lá. Um tributo que está em dívida ativa, ele pode ter uma redução de multa e juros de até 70%. Até Aí, 70%. empresário, você que está nos acompanhando, é importante ver esse detalhe importante. Se às vezes você tem isso e está nessa dificuldade muito grande, não só o contato do Itamar, que ele está aqui para ajudar, e fica aí o contato dele, mas o seu também, o contador, que está fazendo um bom trabalho, dá uma olhada nisso também, porque às vezes você estava sendo sufocado dessa dívida ativa e você tem esse privilégio, né, Itamar? Exatamente. Você pode reduzir tua multa e juros, que um débito mais antigo, a maior parte às vezes dele é multa e juros. Porque a multa é 20%, juros é Selic, Selic está alta. Você pode Certíssimo. reduzir em até 70%. Outra coisa que você pode fazer, parcelar isso em até 145 vezes, dando uma entrada facilitada. Quando é tributário, até 145, quando é previdenciário, até 60. Outra coisa bacana, quem é do lucro real,
Quem teve prejuízo, a base negativa, prejuízo fiscal, pode ser usado na transação. Ah, eu tenho crédito de algum tributo que eu não pude utilizar. Você pode usar. Outra coisa que eu já vou entrar daqui a pouquinho. Pega essa informação. Quem tem débito acima de 10 milhões de reais pode fazer transação individual. Você pode propor para a procuradoria o quer pagar quanto, como você pode pagar. Que legal, né, meu? Claro que a procuradoria ali Lógico, tem a dentro do sua bom senso, discricionária né? de aceitar ou Lógico. não. Mas você pode fazer uma proposta e é uma transação individual. Não é por adesão. Ela é individual. Quem tem débito ali acima de 10 milhões de reais, tá? Que legal. Isso é uma solução muito legal. E outra coisa, poxa, mas o meu débito não tá na Procuradoria da Fazenda, não tá em dívida ativa, ele tá aqui na Receita Federal. Eu só posso parcelar em 60. Todo débito que está vencido há mais de 90 dias, a lei diz que tem que ser escrito em dívida ativa. Se a Receita não escreveu, você pode se socorrer do judiciário para forçar a inscrição. Você inscreve e transaciona na Procuradoria. Então isso vai tirar a corda do teu pescoço. Isso é importante também, porque para vocês profissionais da área, e você que faz um trabalho legal na Axios, é orientar esse empresário que às vezes, muitas vezes não sabe, né? Ele tá Ex- perdido, Exatamente. né? Ele não sabe se ele vai para direita, para esquerda, e quando você tem um profissional aliado a ele, ou do contador, ele vai conseguindo contornar para ter fôlego, regularizar isso, pegar a CNDs, que é importante, Pegar e sem ter uma dinheiro. outra vida e um fôlego, não só contábil, fiscal e econômico, né, Fratello? Que não é fácil, né? Exatamente. Mas o tempo vai passando, Fratello meu, o assunto é maravilhoso. Eu queria tocar em dois assuntos antes de entrar no lado do Itamar, do Fratello Itamar. Porque antes de tudo, você também há um tempinho atrás, há uns 2 anos atrás, ou um ano atrás, mais ou menos, você também era professor, né, Fratello Sim. meu? Até pra vocês conhecerem esse cara. Que o cara é fera. Depois vocês vão estar falando com ele aí, ele vai deixar os contatos. Mas como você conseguiu conciliar? Você saiu? Como tá esse teu tempo aí da docência, desse lado professor e aluno que você gosta muito, e junto com a Axios? É uma paixão minha. Eu fui docente de 2013 até 23, até o final do ano passado, né? Início de dezembro. Dei aula na Trevisan, Tá. Escola de Negócios, dei aula no Senac. Ou seja, Foi a instituição que eu fiquei mais por amor à tempo. profissão, à docência, foi conciliando os dois, né? Exatamente. Fui levando os dois, mas aí começou a ficar uma situação complexa. Por quê? Porque a nossa política é dar um atendimento humanizado, individualizado para os clientes. Então você precisa. E isso é verdade, porque eu conheço esse Fratello aqui, ele cuida com muito carinho de cada cliente. Seja a pessoa PF ou PJ. Então a gente tem essa política na empresa de dar esse atendimento personalizado. São pessoas atendendo pessoas. São pessoas e pessoas. Porque é o seguinte: não existe CNPJ forte com CPF fraco por trás. Então, no final, são sempre pessoas. São pessoas de um lado cuidando de pessoas do outro lado. Essa é a nossa política. Então, uma grande paixão que eu tenho. Dei alguns cursos online também. Tem um material vasto aí na internet de cursos que eu dei. Mas chegou num momento que eu tive que fazer uma escolha. Não foi uma escolha fácil, né? Também tem a questão de família. É verdade. Então, poxa, dava aula à noite, né? Então, trabalhava durante o dia, dava aula à noite, questão de conciliar com família também. Então, tive que fazer essa escolha. Filho pequeno, né? Filho pequeno, não foi fácil, Não é fácil. mas foi uma escolha necessária, né? Então, em 2023, né, eu me desliguei da docência, finalzinho de 23, e aí, mas o espírito, assim, da docência a gente nunca perde, né? A gente nunca perde isso é uma coisa muito bacana. E o mais legal é o seguinte, a melhor maneira de você aprender uma coisa, isso aí também ele é estatístico, tá? A melhor maneira de você aprender uma coisa é você ter que ensinar aquela coisa. É mais de 90% de absorção. E você sempre tem troca com teus alunos, com as tuas alunas. Da mesma maneira que você está ensinando, você aprende. É muito bacana, é muito rico isso. É verdade. Então, eu não consegui mais conciliar por uma questão mesmo assim, da nossa política na empresa, né? Foi expandido os clientes, a gente sempre busca dar esse atendimento. E também essa questão de família, né? Você não consegue não conciliar, você tem que fazer uma escolha. Porque é o seguinte, a pior escolha que existe na vida é não fazer uma escolha. É isso aí. Ficar em cima do muro. Isso aí não isso mesmo. existe. Seja certo ou errado. Mas Aí, toma a escolha, toma toma uma a decisão decisão. e segue ela. É isso mesmo. Você tomou uma decisão legal, que foi uma experiência encantadora na tua carreira, que você deixou um legado para aqueles jovens, né, para aqueles futuros contadores, mas também, em algum momento da vida, você tem que dar foco e energia no teu business, que a Axo está aqui, top, que vocês têm que acompanhar e bate um papo com ele. Eu até convido vocês a chamar o Fratello Itamar, que ele é muito acessível para tomar um quiser trocar ideia, se quiser convidar na sua empresa. Tenho certeza que ele e a equipe dele vai dar um atendimento
de primeira linha. E aqui não estou fazendo só merchan, estou falando que é verdade, né? Porque eu conheço ele há muito tempo e ele faz um trabalho com muito carinho. Mas eu queria também, Tamara, até para aquele jovem que está querendo pensar em contabilidade, né? Porque hoje você tem inovação, você tem tecnologia, inteligência artificial e muitas inovações aí pela frente em todas as áreas, certo? Mas falando especificamente da contabilidade, aquele jovem fala assim: eu quero ir para contabilidade. Que dica você, como professor, como amigo e como contador, poderia deixar esse recado para esse jovem? Vamos lá, algumas dicas aí, Por favor. todas com muito carinho, né, assim, eu passei tanto por graduação quanto pós-graduação, tenho muito carinho pelos alunos e alunas que eu tive chance de dar aula, espero de alguma maneira ali ter impactado positivamente a vida deles. Primeira dica para contabilidade: é fundamental você fazer ali a sua graduação, sua faculdade? É. Mas primeiro, não se limite apenas ao que te ensinam na faculdade. Esse é o primeiro ponto. A faculdade é uma base muito bacana, mas vai além daquilo. Vai além daquilo. Então busca o quê? Busca cursos ali. Hoje em dia, a gente tem acesso a uma coisa fantástica, que é a internet. Se você for no YouTube, por exemplo, várias outras redes sociais, quanta coisa boa você tem. Vai lá e procura, você tem muito material gratuito. Ou então você tem materiais pagos também, muito bons. Vai lá, busca fazer um curso mais prático, busca entender. Participa de fórum, tem fóruns muito legais, vê o que o pessoal está comentando, o que o pessoal está falando. E outra coisa, outra dica que eu dou: vai trabalhar, põe a mão na massa. Como o pessoal fala em inglês, hands on job. Vai trabalhar, vai conhecer, vai dar cabeçada? Vai dar cabeçada, mas é a melhor maneira de você aprender. Então, quanto antes você conseguir, vai lá para um estágio, começa a trabalhar, começa a conhecer, começa a viver nesse meio, tá? Inclusive, essa é uma coisa que eu agradeço muito, porque logo que eu entrei na faculdade, vou até contar um pouquinho da minha trajetória, eu entrei em economia. E eu, no primeiro semestre de economia, eu fui fazer um estágio. E nesse estágio, eu fui trabalhar numa multinacional, sou muito grato a tudo que eu aprendi lá. Eu fui alocado na área contábil, mesmo sendo de Ou economia. seja, o universo conspirando na contabilidade, né, Tamara? A área que eu trabalhava era uma área contábil. A gente fazia o quê? A consolidação contábil e fazia o reporte do resultado para o exterior, para a nossa matriz. E foi ali que eu me apaixonei por contabilidade. Eu fiz um caminho inverso. Eu fui para uma faculdade e acabei conhecendo e me apaixonando pela contabilidade, indo para esse segmento. Então, assim, a dica que eu posso dar é: busque além da faculdade, busque uma boa instituição. Tem muitas instituições boas, com ótimos docentes, com material muito bom, mas busca uma boa instituição, vai além do que essa instituição te ensina, faz os teus cursos e bota a mão na massa. É a melhor maneira de você aprender. Ponto final. Além de amar a profissão, que isso é o primeiro ponto que isso não precisa nem dizer, né, Itamar? Porque Exatamente. já amar a profissão é o que vai fazer você vitorioso por você. Quem ama o que faz não trabalha, e sim faz por prazer. Então Exatamente. isso é fundamental. Mas, ô, Fratello Itamar, eu ficaria horas e horas falando com você aqui, o tempo vai passando e a gente precisa fazer outros episódios, a casa está sempre aberta para você, sabe disso. E tenho certeza que quem está nos acompanhando até agora gostou muito, está com certeza fisgando um pouco dessa parte de contabilidade. Tem muito assunto aí, você que é uma enciclopédia. Mas assim, quem fazendo um bate-bola, saindo um pouco do profissional, entrando um pouco no pessoal, o que você faz nas horas vagas, Fratello meu? Saindo um pouco do... Falar, hoje eu tranquei o escritório e falar, agora eu quero relaxar. Bom, faça algumas coisas. A primeira é o seguinte, né? Quem tem filho pequeno sabe a energia que filho tem, né? Então, assim, é uma coisa incrível. É uma energia que não acaba. É É aquela. infinito, é É infinito. infinita, aquela pilha alcalina, não tem explicação. Não tem explicação. Então, assim, eu fico com a família, né? Isso é uma coisa importante, é legal para você criar também ali vínculos, memórias, porque paternidade não é só a provisão material. Não que a provisão material não seja fundamental, mas é, sobretudo, a provisão do quê? Do seu carinho, da sua atenção, do seu cuidado. A função do pai é proteger, dar cuidado. E a função do quê também? Ideias. Poxa, mas a criança é pequena ainda, mas os valores são ali. E você é um cara muito família, que você teve uma base familiar sensacional, você já migra naturalmente, né? Outra coisa ali que eu busco fazer, né? Para manter um certo nível na categoria peso pesado, eu treino.
Até Opa, porque treinar, pessoal, é assim, que uma visão esporte? Que minha. esporte? Não, eu faço Ah, musculação. musculação. Então, assim, é uma visão minha, tá? É, é muito legal não só pro teu corpo, mas sobre pra tua saúde, pro teu corpo. Vai muito além de estética. Mas é pra tua mente. Ah, não há dúvida. Ali é muito bacana, você Fundamental. consegue se superar, você consegue relaxar com aquilo, você consegue aumentar a tua tolerância a desconforto. Inclusive, essa é uma dica, se eu puder até voltar no tema anterior, que eu dou para os jovens, que eu dou para todo mundo. Eu tive a chance, agradeço muito essa oportunidade na vida de ter conversado com muitos empreendedores e empreendedoras, de idades diferentes, de realidades diferentes, de porte diferente de empresa, de culturas e países diferentes. E tem uma coisa que toda essa galera tem em comum, independente de orientação, de sexo, de etnia, de origem, de tudo. Sabe o que essa galera tem em comum? Tolerância à dor. São casco de crocodilo. Casco de crocodilo. Quem tem sucesso, seja no segmento que for, esporte, acadêmico, conheci também muitas pessoas do meio acadêmico, meio empresarial, é quem tolera o desconforto, pessoal. Aguenta a porrada, né? Quem aguenta a porrada. É a chave de muita coisa. Então, isso ajuda você a aumentar a tua tolerância ao que é a dor. A resiliência, inteligência emocional. Uma vez eu tive um musculatura. conselho que é o seguinte: a gente nasce na dor. Se a gente for ver o parto é uma dor. A gente morre numa dor. A dor é a tua companheira mais antiga. Para de fugir dela. Passa a conviver com ela. Enfrenta as adversidades. Exatamente. E o novo, né? Porque o novo dá medo. E o novo dá medo pra caramba. E você a tem que verdade é enfrentar. essa. E também consiga, lógico, mensurar isso aí dentro desse ecossistema para que você consiga se achar e tocar em frente dentro do seu objetivo e propósito, né? Exatamente. Então eu faço basicamente isso. Eu treino, fico com a família, estudo, é porque é importante. Não E há assim, dúvida. você tem um. Você como professor e também como acompanhante dessas mudanças diárias, né? Da legislativa, você tem que estudar bastante, né? Exatamente. Então, é um pouco esse mix aí que eu faço. E esporte, você gosta de um esporte específico, Itamar, mesmo que você não pratica? Você acompanha algum esporte, um tênis, um basquete, sei lá, alguma... Olha, acompanhar mesmo, não. Assim, vou ser sincero, eu tô bem, assim, distante disso. Mas vou contar um esporte que eu pratiquei na faculdade que ele é bem comum no Brasil. E que eu gosto um pouquinho de ver ele, rugby. Rugby? Até porque eu Bom, nunca tive. tamanho você tem, né? Peso pesado também é, né, meu? Até porque eu nunca tive muita habilidade com bola. Bola me atrapalha, sabe? Bola me atrapalha. Então, no rugby, qual que era a minha função? Derrubar os caras. Exatamente, eu ia na frente abrindo caminho. Então, assim, não tinha muito erro, não tinha como eu atrapalhar o time. Eu podia Era ajudar o time. mirar o alvo e derrubar. Isso aí, exatamente. Aliás, em todos os podcasts que eu bati um papo aqui, troquei essa experiência, o primeiro de rugby é você. Eu joguei rugby na faculdade, então assim, Sensacional. é bacana, sensacional. acompanho um pouco o esporte, é bacana, inclusive no Tatuapé, no Serete, tem um campo de rugby muito legal. Então assim, é um lugar que virou meio que o epicentro do esporte aqui no Brasil. É bem bacana. E o time de futebol do coração? Olha, time de futebol do coração, eu acho que nesse momento eu vou perder minha nacionalidade brasileira, viu? Não é mesmo? Porque eu não sou tão fã de futebol. Acho que daí eu falei, bola sempre me atrapalhou, entendeu? Então, assim, não sou Não tem tão nenhum time fã. que gosta? Assim, já tive no passado, hoje em dia. Um time internacional? Não, hoje em dia meu sistema é o seguinte: o bom é. Eu não vou brigar com ninguém, porque todos estão ok pra mim. Ah, perfeito. Nesse Bom, ponto. então você me permite, você que voltou recentemente de Portugal, né, Fratello meu? Aham. Que foi lá fazer uma visitinha lá, comeu um pastelzinho português, um bom bacalhau. Excelente. E ele com certeza é conterrâneo do Abel Ferreira, que seja palestrino, como eu. Então, Ah. eu já tô te fazendo o convite aí, você como E você Fratello. vê quantos grandes técnicos aí portugueses atuaram no Não há Brasil, né? dúvida, não há dúvida. O Jorge Jesus. Jorge Jesus. Exatamente. Teve o Abel, teve agora o do Botafogo, teve outros aí, né, que estão vindo ali, E a Pedro dos portugueses. E a gente até falando em esporte, a gente tem um grande exemplo aí que vem em Portugal. Cristiano Ronaldo. Ah, sim. Ó, isso aí o cara tá numa idade assim que geralmente fera também. muitas pessoas do futebol pararam e ele tá em alto nível. É verdade, é verdade. Por quê? Ele tem o quê? Foco, disciplina, tudo isso ajuda muito. Fratelli, e um fã? Você tem um fã? Seja do esporte, na vida, no mundo, na política. Você tem um fã que você fala assim, cara, me inspira muito nessa pessoa, seja homem, mulher, não importa. Mas Eu você tem um fã? tenho alguns. Tem alguns, assim. Da minha vida mais próxima, meu avô.
Seu avô. Da minha vida mais próxima, assim. Grande exemplo, aprendi muito com ele. Aí de pessoas mais distantes na política, Winston Churchill. Grande Churchill. Li muito É sobre muito forte, ele, cara, aprendi muito forte. muito Uma sobre visão ele. holística gigantesca, empreendedorismo, política e Exatamente. tudo, né? Seguindo ali na Inglaterra, Thatcher. Tá, Aprendi muito. Thatcher fantástico. Tanto que tem uma frase da Thatcher sobre tributos que é incrível. Ela falou no parlamento britânico, ela falou, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Ou seja, respeite o dinheiro das pessoas. é Não verdade. existe um dinheiro que não é de ninguém, não. Todo mundo aqui pagou um pouco, então a gente tem que respeitar e fazer bom uso desse Certíssimo. dinheiro. Certíssimo. Então, assim, Thatcher. Se a gente vem aqui pro Brasil, tem um grande estadista. Grande estadista. Dom Pedro II. Quem tiver curiosidade, vê a história dele. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, ele ficou 40, salvo engano, 49 anos no poder. Ele não aumentou o salário dele nesses 49 anos. Porque ele achava que era um disparate isso. O país com tantas necessidades, ele aumentar a remuneração dele. E hoje é o oposto, né? Os caras aumentam e deixam a população morrer de fome. Os Né? caras aumentam a sessão legislativa de 40 segundos para aprovar o aumento de salário. Aí você aumenta 5% pro aposentado no país e os caras aumentam 30% pro judiciário e pro legislativo e executivo. Não tem sentido isso. Então, assim, são alguns, assim, pessoas, falei algumas, tá, que me inspiram muito nelas, que é muito bacana, assim. Quem tiver curiosidade de ver um pouco a história de vida deles, é muito legal. Legal, Fratelli. E o prato predileto, meu? Fratelo, aí ficou difícil, porque é o seguinte, nesse ponto eu sou eclético pra caramba, Fratelo. Ah, Fratelo, vou defender um pouquinho da origem aqui, bacalhau, viu? Ó, Espetacular, meu. Bacalhau com nata, bacalhau com broa. Bacalhau com broa é do norte de Portugal, lá da região da família. Preciso conhecer lá, Bacalhau meu. com broa, tem uma crostinha de broa, negócio fantástico, viu? Que E mais legal. ali algumas especialidades. Então eu vou defender o bacalhau aqui. Legal, Mas tem bacalhau. vários outros. Mas é o seguinte, não abro mão de uma ótima massa, de uma pizza, viu? De maneira alguma. Um hambúrguer, né? Hambúrguer, uma feijuquinha cai bem também. Vai bem e tá no nosso sangue brasileiro também, né? Tá no sangue, não tem jeito. E bebê, gosta de um vinho, Fratelli? Uma bebida especial? Eu bebo muito pouco. Assim, é muito raro as situações que eu bebo, mas quando eu bebo é vinho. O vinho, ele tem um... Eu não sei explicar. Primeiro, ele, salvo engano, ele é a bebida mais antiga, se não uma das mais antigas da humanidade. Bebida dos deuses, né? Bebida dos deuses, exatamente. Baco, Dionísio, né? Enfim, Sim. em várias passagens ali de várias religiões do mundo, você fala do vinho. Então, o vinho é bacana, assim. Vinhozinho ali bem escolhido com o prato, bem acompanhado, porque a chave de tudo é isso. É com quem você tá. Não há dúvida. Fantástico. A bebida é conexão, né? Bebida é conexão, Como exatamente. networking, né? Como networking. Exatamente, exatamente. Conecta as pessoas. É isso mesmo. E uma viagem, Fratelli? Uma viagem que você fez, que fala assim, essa viagem foi top, foi marcante, e um país ou qualquer lugar que você fala assim, eu quero fazer essa viagem, se Deus me permitir. Que eu ainda quero fazer o que eu fiz já. As duas, que você já fez e que você gostaria de realizar. Uma que eu fiz, assim, que foi uma coisa de vida, né? Minha família, como todo bom brasileiro, misturado pra caramba, né? SRD sem raça definida, brasileiro que é brasileiro, tudo misturado. Então, assim, mas eminentemente grande parte da minha família é de origem portuguesa. Tá. E minha mãe Pai de pai, pai de mãe. Exatamente. E minha mãe sempre teve muita vontade de ir para Portugal, né? Não tinha ido e eu pude proporcionar isso para ela. Ainda numa idade ok, né? Porque quando a pessoa ali geralmente fica mais idosa, ela acaba tendo uma certa questão de mobilidade, né? É E verdade. tem passeios que fica mais difícil da pessoa fazer. É verdade. E eu pude proporcionar essa viagem para ela. Foi uma coisa assim muito bacana. Pude levar ela, a gente vê-la, conhecer pessoalmente pessoas da família. Que bênção de que Deus, hein, moram meu lá. irmão? Que bênção de Deus, né? Foi Porque bênção de Deus. Agradeço muito a Deus por ter me permitido dar isso pra ela, assim. Teve outras situações muito bacanas, mas essa. E uma, assim, que eu tenho vontade de fazer ainda, tem alguns lugares que eu tenho vontade de conhecer. E alguns lugares até meio assim, fora do roteiro comum. Vou falar um deles, Malta. Malta, meu. Tenho muita Espetáculo, vontade hein? de conhecer Malta. Por que Malta? Malta, se você for ver, é um dos países mais antigos do mundo. Tá perto da Itália ali, é Malta. Pertinho, exatamente. E ele tem uma história muito bacana. É assim, praticamente cada lugar ali que você ainda não tive lá ainda, não tiver chance de ir, tem vontade. Cada lugar que você passa tem muita história. É muita história, não só ali verdade. os Muito rico, né? monumentos, mas a história de Malta em si. Quem tiver curiosidade, depois vê os Cavaleiros de Malta.
E Cavaleiro você de vai Malta, ver é a claro. cruz ali das caravelas portuguesas, a cruz da Ordem de Cristo, a cor de Malta. Sim, Então eles tiveram uma influência muito grande, né? é verdade. Inclusive, eu tenho uma foto lá em Portugal, na igreja do pessoal de Malta, que eles fizeram em 1400 e pouco em Portugal, que tem a oração dos cavaleiros, que diz o seguinte: É, Senhor, me dê forças para cumprir a minha missão. e Isso é que a muito gente forte. é verdade, e a gente tem né, você falou muito bem, me dê força para seguir a nossa missão. E hoje, às vezes, tem situações que você tem missões e não opção. Exatamente, é missão. É Não é missão, não opção, opção. você não tem É, escolha. Você tem que fazer. perfeitamente. E a Europa é muito rica na história, né? Não tem jeito. E Extremamente. seja na Portugal, Espanha, Itália, você pega o Império Romano, 1500 anos dominou o mundo, deixou um legado de civilização, mas dominou 1500 anos. Mas se você pegar a Europa no seu contexto, todos esses países, seja os portugueses, os espanhóis, as caravanas que foram, né, deixando esse universo aí de colonização, alguns positivos e negativos, os ingleses principalmente, né? Muito. É o que eu falo, é muito interessante. Você pega o português e o espanhol, os países que eles colonizaram, não sem demagogia nenhuma, mas assim, só uma reflexão, eles exploraram, mas não deixaram legado. Você pode pegar, na América do Sul, ou em qualquer lugar do mundo, os países portugueses. Bom saber que para o Brasil tá os portugueses. Ou para Portugal, tá com dificuldade. Tem Os dificuldade. espanhóis, Espanha, Chile, tal, Paraguai, tudo. Argentina. Agora pega os países colonizados pelos ingleses. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e outros. O que acontece? Eles exploraram, mas deixaram legado. Deixaram civilização, cultura, tal, países que se desenvolveram. É óbvio que não justifica, porque eles foram colonizados lá atrás e essa linha do tempo deveria ter sido estruturada. Se você pegar países mais jovens, já são uma potência, 150 anos. Você pega a Itália, ela foi unificada há 150 anos. A Canadá, Itália é um país 180, super 200 anos. jovem. Muito antiga a história, mas como país, Isso, como país a jovem. Alemanha também é um país A jovem. Alemanha. Então você pega esses países que também sofreram guerra e deixaram fortalezas que são grandes economias do mundo. Você vê outros países que nem a gente, estamos há 500 anos e o país ele fica ainda amarrado, né? E vai evoluindo, mas muito lentamente, né? Foi colonizado e a gente está culpando o português. E não é agora o português. O Somos português nós. colonizou, Somos perfeitamente. nós. Desde 22 a gestão é nossa. Perfeitamente. Quando foi a independência? Em 2022. 1822. Em exatamente. 1822, pra cá, já deveria ter É evoluído. nossa gestão. Porra, mas tá de brincadeira. E vamos ser sinceros, vamos lá. Teve uma revolta enorme no Brasil. Todo mundo lembra aí da situação do Tiradentes. Por causa do Quinto dos Infernos. O que era o Quinto dos Infernos? Pagava-se 20% de imposto para a coroa portuguesa. Aí agora nós orgulhosamente somos independentes de Portugal e pagamos quase 40%. Aí eu te digo, poxa, o Quinto do Inferno nem era tão ruim, agora a gente tá com o dobro disso aí. Uma coisa meio absurda, né? É verdade. Mas o que você colocou da Hoje reflexão foi é verdade. numa brincadeira aqui, o colapso do inferno foi generalizado, né? Foi. Porque hoje tá... Foi, exatamente. É uma coisa meio absurda, né? É Assim, verdade. dobrou essa situação. E essa visão que você colocou, Fratelli, é verdade. Claro, tem países também que foram colonizados ali pela Inglaterra que não tiveram esse mesmo desenvolvimento. Teve situações. lógico. Mas, como você colocou, dos grandes países em termos de desenvolvimento econômico do mundo, uma grande maioria tem colonização britânica. E sabe o que o britânico tem muito claro? O que é a Grã-Bretanha é o berço. Ele é o berço da ciência econômica, da revolução industrial e de uma terceira coisa, da liberdade. Grande parte dos teóricos da liberdade vem da onde? Locke, daí por diante. Inglaterra. E quando eu falo Inglaterra, não, vamos expandir. Grã-Bretanha. É Porque, verdade. por exemplo, o Adam Smith, o primeiro economista, ele é escocês. Ele é escocês de origem. Então, ali as Ilhas Britânicas, né? Então, a liberdade e o empreendedorismo e o capitalismo levam a prosperidade para as pessoas. Ponto. Você pode ter uma visão mais à esquerda, você pode buscar melhores benefícios para a sociedade, mas não perde quem cria o valor. Porque o valor é criado pelo quê? Só uma coisa muito rápida, tá? Olha que interessante essa contribuição veio do economista brasileiro. O Adam Smith, lá em 1648, disse o seguinte: o que cria valor? Esquece de dinheiro. Dinheiro é só o meio de troca e meio de reserva. O que é valor é você trocar produto, serviço, uma coisa com outra. É isso que é o valor. Só que era feito por escambo, depois facilitou com o dinheiro. Você precisa de terra, para plantar mesmo, para criar as coisas. Você precisa de capital, e o capital não é dinheiro. O capital o que é? Instrumento, é você ter o recurso para aquilo. E você tem que ter o quê? Trabalho. O trabalho, ele é um dos pontos da equação fundamental, mas ele sem os outros nada dá certo.
E aí veio o primeiro economista brasileiro, Visconde de Cairu, que ele, nascido no Brasil, foi educado lá em Portugal, e lá em Portugal, lá em Coimbra, ele entrou em contato com as ideias do Adam Smith. O que ele falou? Ele veio com uma contribuição fantástica, que até hoje é usada por muitos: conhecimento. São as 4 pilares do valor. Você tem que ter conhecimento, porque sem conhecimento, você não sabe usar a terra, você não sabe usar o capital, você não otimiza o trabalho. Então são essas 4 coisas, pessoal. Criação de valor, não importa o teu espectro político, são essas 4 coisas que geram. Espetacular, né? Que se nós trouxermos isso aqui dessas gerações para cá e para todas as gerações, vai ser sempre eterno, é uma espinha dorsal. É uma espinha dorsal, ela é a base que tudo se constrói em cima disso. Perfeitamente. Fratelo Mio, gratidão. O que vem na tua cabeça, gratidão? Primeiro ponto, Deus. Sempre. 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 Esse é o primeiro ponto, você agradecer. Você agradecer pela tua oportunidade, pela tua vida e busca tocar positivamente a vida das pessoas, é isso. Fundamental. Fundamental. Você se arrependeu de alguma coisa na sua vida? Sim. Me arrependo de não ter começado a empreender antes. Acho que isso é um arrependimento, né? Mas é aquela história, né? Melhor momento de plantar uma árvore era 20 anos atrás, o segundo melhor momento é agora, né? Eu tive ali um grande período da minha vida que eu fui CLT, fui empregado público, trabalhei em empresa pública, e depois fui empreender. Então, gostaria de ter começado a empreender antes, hoje eu vejo isso. E o segundo ponto, cuidar da saúde. Eu demorei até olhar, eu precisei passar por umas situações complicadas e falar, não, tenho que cuidar de alimentação, tenho que treinar, tenho que equilibrar essas coisas dentro do meu trabalho. Esses 2 arrependimentos. E família? Base de tudo. Base de tudo. Uma vez eu ouvi um conselho que uma pessoa tem que ter 4 amores na vida. E amor significa devoção. Esses 4 amores são Deus, as tuas raízes, as tuas origens, a tua família, a tua irmandade. Você tem que ter esses 4 amores. E aí você está protegido para qualquer situação no mundo, né? Exatamente. Fratelo Mio, para finalizar, eu ficaria aqui horas e horas e o papo é gratificante e maravilhoso. O que eu não te perguntei, que você gostaria de compartilhar, de tantos assuntos que nós abordamos, que você gostaria de registrar com quem está nos assistindo? Olha, Fratello, eu acho que você abordou bastante coisa, você abordou muita coisa, você conduz muito legal o teu podcast, eu acompanho aí continuamente. Muito obrigado. Eu acho que assim, a gente conversou de muita coisa e abriu espaço para conversar, talvez futuramente, de outras tantas. É verdade. E então, a porta está sempre você conduziu aí de forma com maestria, Fratello. Agradeço. Obrigado pelo carinho. Fico muito feliz aí da tua vinda, né? Fico muito feliz também, Itamar, de você, a Axio e toda a equipe, você como líder, né? Responsável da empresa, acreditar a gente aqui no Papo de Fratello, em mim, no Marcelo Fratello. Fico muito lisonjeado porque a gente sabe que levar um produto novo requer tempo, né? E quando você está consolidado é uma coisa, mas no início são poucas pessoas que olham aquele caminho, aquele valor agregado, aquele diamante, o que vai ser, o que não vai ser. Você gentilmente, desde que você me abordou, fiquei muito feliz e aqui estou registrando para quem está nos acompanhando, pela tua gentileza de abrir as portas para a gente, por confiar no projeto, por confiar no Papo de Fratello. Espero retribuir à altura aí o que a Axios necessita. Eu tenho certeza que boas oportunidades vão aparecer, que mérito teu, e que a gente puder agregar vai ser muito importante. Mas para finalizar, Fratello Mio, eu não podia encerrar aqui que eu preciso compartilhar com você que tem aí umas pessoas interessantes que a produção preparou, que gostariam de compartilhar com você. É uma homenagem, um carinho, uma gentileza, para consolidar não você como professor, como profissional, como contador, como amigo, e que essa singela homenagem consiga fortalecer você no teu coração e mostrar um pouco esses diferenciais que a gente coloca aqui dentro do Papo de Fratello, que tem o negócio, tem o ser humano e tem esses valores muito envolvidos. Eu espero que você goste. Produção, cadê o pessoal aí, produção? Por gentileza. Fala, Fratello. Fala, Ita. Espero que estejam bem aí. Bom, homenagear o Ita é muito fácil. É um cara que tem inúmeras qualidades. A gente se conhece desde pequeno, desde os nossos 4 ou 5 anos de idade.
Nós estudamos juntos aí desde o prezinho e é um cara extremamente generoso, tem um coração enorme, sempre disposto a ajudar aí as pessoas, a família, os amigos e além de ser um ótimo profissional. A gente tem sempre o que aprender com o Ita. Ele é um cara extremamente inteligente e muito sábio. Um abraço aí, meu irmão. A gente tá junto aí, sempre. Valeu! Fratellos, Vinícius Polarini aqui, advogado e empresário. Tenho o privilégio de compartilhar uma jornada profissional com o professor Itamar desde pelo menos 2015, de muito sucesso, de muitos desafios. Nos conhecemos desde a infância, frequentamos o mesmo colégio aqui no Tatuapé e de lá para cá conseguimos avançar e alçar novos voos. E eu espero, professor Itamar, que você continue crescendo e conquistando novos horizontes, porque é muito merecido. É um excelente profissional e pai de família. Aleia Jacta Est, meu amigo. Grande frase do Júlio César. É isso aí. Senador, general, imperador romano. A sorte está lançada. Ou seja, você tem que tomar uma decisão. Fala, meu caro Ita, tudo bem? Passando aqui para poder participar dessa homenagem a você, uma merecida homenagem, e eu não podia fazer diferente senão deixar esse cenário de um ambiente no qual você já muito circulou e que eu acho que você já adivinhou onde que é, né? Mas aí eu fiz questão de dar uma ilustrada também aqui, né? Que é justamente para mostrar um site já bem conhecido também nosso, que é para fazer referência às trincheiras pelas quais a gente já lutou. E que provavelmente teremos outras trincheiras onde cerraremos aí grandes conquistas. Muitas conquistas eu lhe desejo, tudo de bom para você, meu caro. Um abraço. Grande professor Valdomiro Benjamin Júnior, meu mentor que me introduziu à docência. Nos conhecemos lá atrás, no início da faculdade, fantástico. E aí, professor da Trevisan também? Foi professor da Trevisan também, é coordenador no Senac. Que legal. Assim, que legal. Um tremendo de um professor e um tremendo um ser humano também. Que legal, que legal. Olá, filho. Passando aí para dizer que eu tenho muito orgulho de você. Tenho orgulho pela sua integridade, inteligência e tenacidade nas coisas que você faz. E pelo carinho que você tem com os seus. E pelo neto que vocês me deram. Um beijo bem grande para você. Te amo. Fica com Deus. Bem bacana, meu pai. Aí é pra mexer com a alma, né? Aí é pra mexer com a alma, exatamente. Não sou a melhor pessoa com palavras, mas queria te agradecer por ser meu padrinho e por ser meu irmão mais velho. Você sempre teve muita paciência comigo, me guiou quando eu precisei e sempre teve ótimos conselhos. Além de você ter um humor excelente, eu dou muita risada quando eu tô junto de você, porque você é muito inteligente, você conhece muitos assuntos, é muito gostoso conversar com você. Você é uma pessoa muito dedicada à família, muito dedicada a tudo que você faz e eu fico orgulhosa e feliz de que você é meu irmão. Um beijo. Essas coisas tocam na alma, minha irmã. A gente tem uma diferença de idade bem grande e eu sou padrinho dela, exatamente. Então e ser padrinho é uma responsabilidade a mais. É uma outra filha, né? Que quem entende o significado disso, sabe? É verdade, também. Bacana. E ela é uma outra filha. Bom, vamos falar um pouco do Itamar. O Itamar, desde pequeno, eu sempre admirava a inteligência dele. Ele sempre foi uma pessoa muito inteligente. Tudo que ele lia, ele guardava na cabeça. Ele deve ter um HD de 10 terabytes aí na cabeça, né? E ele sempre foi uma pessoa batalhadora. Sempre batalhou, foi atrás dos seus objetivos e conseguiu todos. E está conseguindo. Ele é um excelente filho, está sempre ao lado dos pais, um excelente irmão e também um grande sobrinho. Com as atividades dele, dificilmente ele está perto, né? Mas quando a gente precisa, ele sempre está sempre junto. Um grande beijo para você, Itamar, um abraço, que você seja feliz,
Mas a gente está falando das qualidades dele, mas ele tem um grande defeito. Ele é corintiano. Eu fui. Pô, Lá no olha aí, olha. passado. E assim, não tô renegando, mas assim, quando eu era lá criança, Ô, o tio te adolescente. dedurou agora, meu. Quando eu era criança e adolescente. Depois eu me afastei do futebol. Nada contra. É uma paixão nacional, o pessoal isso aí. curte, mas eu não. Eu sempre me atrapalhei com bola. Então falar o quê de futebol? Tá tudo bem. Tem muita moral. E o tio também falou de coração e o pessoal que tá nos acompanhando vai entender. Mas tem mais gente aí, Tamar. Oi, filho. O que falar de você? Só tenho coisas boas para falar. Você nunca me deu trabalho, nunca tive uma queixa de você na escola, muito pelo contrário, sempre elogios. Você é um excelente pai, um excelente marido, um filho maravilhoso, um irmão sensacional. Não tenho uma reclamação de você. Só quero te agradecer por você ser meu filho. Minha mãe quis limpar a barra. Eu estudava bastante, mas eu era bagunceiro. Eu tava envolvido nas bagunças. Se falar que eu não tava, tava. É que ela quis limpar a barra. Ela esqueceu que já faz tempo. Coração de mãe, né? Coração de mãe. Oi, papai, tudo bem? Fala, oi, papai. Oi, papai. Te amo, papai. Te amo. Oh, que amor. Fala, meu amor, a gente te ama. Tá bom? Fala, papai, a gente te ama. Fala, obrigado por ser esse cara trabalhador e protetor com a gente. Viu? Te amamos e estamos com você até depois do fim. Tchau. Fala, tchau, papai. Beijo. Tchau, papai. Que amor. Esse é o mini sócio e a esposa. É isso aí, Tamar. E ó, a gente fez essa pequena homenagem pra você, né, Que Fratelo bacana, meu? Fratelo. Que bacana, Que Fratelo. você, espero que você tenha gostado. Muito. Uma retribuir um pouco o carinho, daqui a gente trata com muito carinho as pessoas que a gente convida. Você é um cara sensacional, família, pai, irmão, zela muito isso, teu coração é gigante, 10 vezes maior que você. Novamente fico muito grato aí de você ter disponibilizado o teu tempo, porque eu sei que tua agenda é muito puxada também, e ter vindo aqui compartilhar um pouco a tua experiência, a tua vida, a tua história. Óbvio que tem muitos assuntos, né, principalmente na parte da contabilidade, que é muito extenso, mas a gente faz, ó, a porta tá sempre aberta para você, a gente faz 1, 2, 3 episódios, aí não tem problema. Mas que a gente conseguiu nesse 1h30 que a gente estamos aqui, um pouquinho mais, proporcionar essa experiência para você e para quem está nos acompanhando, um pouquinho da contabilidade, um pouquinho do ser humano, um pouquinho da humanidade, para que a gente consiga ter essa leveza da vida, né? Essa leveza da vida, que a vida não é só hoje, o mundo está dividido muito em poder e dinheiro. E as pessoas estão esquecendo de muitos outros valores. O poder e dinheiro vai ficar aqui, tudo aqui. É verdade. Só a gente vai levar momentos. Exatamente. Pessoas bacanas, pessoas legais. E a gente não vai mudar o mundo, mas que a gente tenta deixar um legado para esse mundo um pouquinho melhor. Exatamente. Se a gente Fratelo. conseguir deixar para essas novas gerações, tá vendo teu filho e outras pessoas, e aí eu peço sempre a Deus me dê sabedoria para poder levar o melhor da informação para quem está nos assistindo, explorar o melhor dos nossos convidados e convidadas, mas sempre levando aquela palavra, aquela situação que impacte aquela pessoa para ser um ser humano melhor. Porque todos nós temos defeitos, mas que a gente consiga melhorar nossos defeitos para trazer essas virtudes e se tornar um ser humano melhor, que é a nossa passagem de vida aqui. E quando Deus chamar a nossa senha, não adianta mais nada. Então fazemos o nosso melhor hoje. E hoje nós estamos fazendo o nosso melhor. E agradeço você ter vindo, fico muito grato. Agradeço também pelo apoio, pelo patrocínio, pela confiança, pela gentileza de estar conosco. E você vai estar sempre, até porque você é um fratelo e amigo. E que essa história aqui empate para quem está nos assistindo. E te agradeço. Obrigado mesmo, Fratelo. Gratidão, Fratelo meu. E para você que está nos... Fratelo. Não, satisfação. A porta está sempre aberta para Axios, para você, para Fratelo. E convido vocês a conhecer a Axios. Tenho certeza que eles vão dar um atendimento top, VIP, com excelência. E buscar sempre a melhor solução para o teu negócio, principalmente com sabedoria e a gestão do Fratelo Itamar, que dispensa comentários. E para você que está nos acompanhando até agora, agradeço aí a oportunidade. Sigam lá nossas redes sociais, no canal do YouTube Papo de Fratelo e todas as redes sociais também. Compartilhem, façam seu comentário para aperfeiçoarmos esse conhecimento, essa excelência, esse conteúdo, porque a participação de vocês é fundamental e importantíssima.
Apori Fratello, sucesso é ser feliz. Até a próxima, pessoal. Obrigado pelo carinho e pela atenção.